Boa noite a todos, espero que estejam bem. Estamos aqui, eu desta vez fui dizendo nos vários cursos que tive ao longo deste período, após ter falado com o Alexandre, que íamos ter uma surpresa maravilhosa, íamos ter alguém que para mim é uma honra, deixem-me dizer-vos. Eu fico sempre altamente comovido e hipnotizado quando vejo alguém muito, muito jovem com uma mestria de anos e anos de trabalho. Portanto, eu acho que isso é sempre espetacular. Nós temos de ter muito cuidado quando falamos com esta gente, porque esta gente são os futuros bilionários. Porque se a coisa já corre assim aos 20 e tal anos, vocês imaginem quem é que nós vamos ver aos 50 ou aos 60. Portanto, é preciso ter cuidado, e é espetacular porque, sobretudo neste espírito de partilha. Estou a brincar também convosco, como é evidente. Antes de mais, eu queria agradecer muito, muito ao Alexandre Cotrim por ter aceito este desafio. Foi muito, muito rápido. Na verdade, eu vou falando muitas vezes com um colega do Alexandre Cotrim, da agência do Alexandre, da mesma agência, que é a KW aqui em Coimbra, União, se não estou em erro, não é? Exatamente. E, e ao falar com outro colega, estava eu ainda em Troia, nessa conversa, e ele dizia-me: tenho aqui um colega que é o Alexandre Cotrim, que eu não conhecia, de facto, confesso, o mérito do Alexandre. O nome era-me conhecido, mas não conhecia em particular aquilo que hoje sei, não é? Ainda hoje andei aqui a navegar na maionese, a ler o perfil todo dele e a ver os vários posts que ele tinha feito no Instagram, para conhecer um bocadinho melhor o Alexandre. Tínhamos também combinado um jantar antes deste dia, para nos conhecermos melhor, uma vez que até estamos os dois em Coimbra, e É verdade. eu gosto sempre de fazer isso com os vários convidados que temos ao longo dos meses, e com o Alexandre, apesar de estarmos na mesma cidade, não conseguimos horário. E, portanto, tínhamos pensado uma altura, mas depois o Alexandre também não conseguiu, no final. Bom, meus senhores, ao conversar com este amigo do colega do Alexandre, o Joel, ele fala-me de quem é o Alexandre e o mérito que ele tem. Eu fiquei logo muito entusiasmado e pedi-lhe para ele fazer a ponte entre nós, e porque eu queria mesmo convidá-lo para esta live. Confesso-vos que já tinha até pensado que live ia ser este mês, que vamos passar para o mês a seguir, que é da teoria à ação, com um conjunto de consultores maravilhosos que vêm aqui dizer a parte prática do que é que fazem, os resultados que atingem. De qualquer forma, desta vez achei que era mais interessante termos o Alexandre e também termos mais uns dias para pôr em prática um conjunto de coisas para a próxima live. Então, meus senhores, o Alexandre Cotrim é alguém que vai já apresentar de seguida. Eu acho que ninguém melhor do que ele para fazer essa justiça. Mas, Alexandre, temos muita, muita curiosidade. Eu vou-lhe pedir autorização para lhe fazer perguntas livremente Claro, claro que sim. e o Alexandre responde ao que quer. Está bem, claro que sim. Na verdade, Parece-me bem. é soberano nessa decisão e, portanto, responde àquilo que entende. Eu vou-te explicar. Este espaço insere-se num programa que eu tenho numa formação online. Portanto, eu dou muita formação online, multimarcas, porque quando dou formação intramarca é só para aquela empresa, mas eu tenho um outro formato que é aberto ao público e quem quer inscreve-se, e temos sempre consultores de várias marcas. Para além de termos uma academia anual, em que as pessoas da academia sabem que uma vez por mês temos uma live que não é suposto estar a partilhar conhecimento propriamente dito, não é esse o objetivo. O objetivo é partilhar ideias, partilhar práticas, tipo, o que é que alguém faz bem no mercado para vir aqui partilhar com os colegas. Isto muda um bocadinho a forma de pensar. A ideia é sensibilizar as pessoas para uma outra postura, para uma atitude, e é sem dúvida isto que muitas vezes alavanca decisões das pessoas de fazer diferente. No fundo, a minha expectativa é que o Alexandre hoje venha aqui inspirar colegas. Alguns que têm muitos mais anos do que o Alexandre, muitos, muitos mais, e que se calhar às vezes ainda não fazem o que o Alexandre faz. Portanto, aquilo que aceitar partilhar é bem-vindo, e de certa forma dizer aos colegas o que faz e que tem muito mérito. Mas para começar, eu vou orientá-lo nisso. Para começar, eu gostava que me dissesse um bocadinho, tipo, como é que surgiu esta sua história, tipo, de que área vem, Ok. como é que entra aqui no imobiliário, pode ser, Alexandre? Claro, claro que sim. Então, eu sou Alexandre, tenho 24 anos, sou natural de Coimbra, e o meu percurso profissional foi na área do teatro, em Coimbra. Estive ligado ao teatrão, estive ligado à Escola da Noite em Coimbra, estive ligado também a uma companhia em Taveiro, que é a Locomotiva. Fiz o meu percurso todo no Colégio Sr. Teutónio a partir do sétimo ano e tirei lá o meu curso.
e depois estávamos a chegar à altura do Covid, e eu estava a formar uma companhia com os meus colegas da minha turma, juntamente com o Seminário Maior de Coimbra, onde até criámos o espetáculo na altura, mas depois por causa do Covid e tudo mais, portanto, não foi possível depois as coisas realizarem-se, e um bocadinho mudou um bocado também a maneira como eu via as coisas, ou das decisões que tinha, ou para aquilo que queria a nível financeiro, aí essa parte. Então, ou seja, tinha uma agenda cheia de espetáculos num verão, e do nada ficou tudo cancelado, começávamos a receber chamadas das escolas, tudo mais, a cancelarem os espetáculos, e depois tomei uma decisão na altura de experimentar uma outra coisa totalmente diferente desta área e da outra que eu estava, que foi no Exército. Então vi um post do Exército, achei interessante, queria experimentar, ingressei nas Forças Armadas, onde estive lá fiz a recruta e ainda estive lá um anito e um mês, salvo erro, ou entre 9 meses a um ano e um mês. E depois, num fim de semana que vim cá a Coimbra, na altura, a minha mãe tinha vendido a casa dela, e na altura ela ficou com boas relações com a pessoa que vendeu a casa, com o consultor que vendeu, e pronto, tomámos café algumas vezes, e ela tinha-me proposto de conhecer o projeto da KW. E eu marquei uma reunião através de um colega meu, que é o André Marques, e fui conhecer o projeto da KW. Achei o projeto interessante, só que na altura o que me dava mais receio era o facto de não ter nenhum ordenado base. E eu, pronto, como fui atrás disso no Exército, ia um bocadinho na minha cabeça retorcer o processo. Então, basicamente, um dia cheguei a casa, disse à minha mãe que tinha saído do exército, e a minha mãe saber, pronto, a minha mãe está ligada à função pública, é enfermeira, pronto, meteu as mãos na cabeça e disse, olha, tens 3 dias para arranjar trabalho. Eu, ok, fui trabalhar para o Fórum, para as telecomunicações, e entrei ao mesmo tempo na KW, e estive a e estive nos dois trabalhos durante um ano e meio. Quando ingressei no setor imobiliário, ao mesmo tempo nas telecomunicações, comecei, passado uns meses, a ter alguns resultados a nível da angariação, porque utilizava o meu trabalho como era atendimento ao público para captar proprietários. Perguntava sempre, depois do atendimento, se sabia de alguém que tinha algum imóvel para vender. Portanto, e as coisas começaram a acontecer dessa forma. Então comecei a ter algumas angariações, comecei a fazer vendas. E depois, ao final do meu primeiro ano, ainda estava no outro trabalho e já tinha faturado 100 mil euros em comissões, e pronto, e tornou-se um bocado insustentável, porque já faltava outro lado ao trabalho para estar neste lado. Pronto, e tive que tomar uma decisão na minha vida. E foi aí que eu abracei ainda mais o projeto, a KW, e pronto, e a partir daí as coisas começaram a ser um escalar dentro também da formação que eu tive. Eu, como na altura tinha muito pouco tempo para dedicar a esta área, eu não fazia visitas, ou seja, eu só me focava em angariar imóveis, porque aí eu controlava as marcações de visitas e tudo mais, e conseguia encaixar dentro daquilo pronto, que eu podia fazer na altura, consoante um horário fixo de 8 horas por dia, 40 horas por semana, portanto, no tempo era pouco. E acho que isso também tornou com que, portanto, os blocos de tempo que eu utilizasse e que utilizo hoje sejam cirúrgicos para a atividade que exercemos. Ou seja, como eu tinha menos tempo, tinha que ser muito focada e tinha que ter muito método e disciplinar-me dessa forma, de forma a conseguir estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Então, basicamente, foi assim que começou, pronto, a minha entrada no mercado imobiliário, isto em 2021. Ou seja, neste momento, o Alexandre já está há 4 anos no setor. A brincar, já são 4 anos. É veterano, é da época jurássica, não sei se está a ver. Tipo, de qualquer forma, Alexandre, fiquei aqui com uma dúvida, eh, Sim, e eu queria expurgar um bocadinho mais. ok. Então, digamos que o Alexandre, naquele período em que estava nas telecomunicações e que simultaneamente já fazia tipo um pezinho do outro lado, na KW ou no imobiliário, não fazia atendimento a clientes por indisponibilidade de tempo, uma vez que não conseguia gerir muito bem os horários porque estava a tempo inteiro nas telecomunicações, mas dedicava esse tempo a angariar. Sim, ou seja, eu tinha um horário que era aquilo que eu escolhia, que era das 3 da tarde às 11 da noite, e ao fim de semana das 4 à meia-noite, porque eu utilizava a parte da manhã para reunir com proprietários, e depois também, como tinha ali uma hora de almoço, no back-office na loja fazia os follow-ups. E Ok. depois também ajudava, porque eu também já criava ali uma relação com os clientes na loja, já lhes vendia um telemóvel ou o que seja, e depois usava só o remate no final,
e se desse dava, se não desse não dava. E na Também não altura, percebi nada. e na altura comecei a angariar muito assim e depois também utilizava o método que sempre aprendi, que era o lead gen, portanto, das chamadas para a parte seja dos FISBs, só que depois na altura, como eu era muito inexperiente, pronto, levava muitos nãos e pronto, a conversa era estranha, porque também não tinha muito arcabouço comercial na altura, nem sabia nada, então adotei uma técnica que me ajudou, que foi fazer lead gen, mas para arrendamentos. Ou seja, eu Ok. basicamente convertia em proprietários arrendatários, portanto, em senhorios, no caso, em proprietários, no caso, em venda. Pronto, e então, basicamente, criei um script para isso e também juntava isso ao meu trabalho no dia a dia, na nós, e depois as coisas começaram a ganhar uma forma, passado um ano e pouco, de fazer sempre isso todos os dias. Ou seja, basicamente teve que superar todos os nãos, toda a gente supera, isso não o prejudicou muito. Você começou a pensar, se calhar vou ligar a fulanos que querem arrendar casas e perguntar-lhes por que não vender. Se não é Sim, mais interessante vender e rentabilizar o dinheiro de outra forma, não é? certo, sim, até porque eu nas primeiras chamadas que comecei a fazer isso, percebi que do outro lado havia uma abertura diferente do que um fiz, por assim dizer, não tinha. Portanto, que era um contacto que já era muito massacrado por consultores imobiliários, enquanto ali não. Ex- Então era bom criar relação e dava para ter um outro tipo de conversa e de Conversação, abertura, claro. sim, Então, digamos que nessa fase em que começou a trabalhar muito, muito, digamos que nós no imobiliário falamos sempre que há duas grandes áreas. Uma que é a angariação de imóveis e a outra que é a venda. As duas são remuneradas, não é? E como certo. as duas são remuneradas, basicamente, o Alexandre começou logo na parte mais difícil, que é a levar muitos nãos, É porque, porque o facto de nós termos um contrato de mediação exclusivo, que eu só trabalho em exclusivo, na realidade é um contrato de trabalho que eu ao início tinha medo, exato, se formos a pensar dessa forma. Então, pronto, eu sabia que num espaço, não logo no início, mas depois quando as coisas começaram a funcionar, num espaço de 3 meses, na altura, ou 4 meses, eu vendia o imóvel e capitalizava-me nesse sentido. Pronto, por isso é que eu demorei a tomar a decisão e tive ainda um ano e meio nestes dois trabalhos, porque tinha esse receio. E depois, a partir do momento que ganhei uma almofada financeira, assim pude. perdeu o medo, Exatamente. percebeu o seu valor, não é? Sim, também. Bom, tem noção de que se não tivesse experimentado o imobiliário, hoje eventualmente estaria na nós ou em algo do género. Eu acho que não estaria na nós, mas acho que estaria numa Ah, outra coisa qualquer, sim. a Porque sério? eu em todos os trabalhos que tive, eu trabalho desde os 16 anos, eu sempre estudei e trabalhei, já passei por alguns trabalhos, e sempre, pronto, quando me cansava do trabalho, ou sempre num sentido operário, fazer sempre as mesmas coisas, cansava-me e ia-me embora, porque sempre fui à procura de desafios, eu ia para o exército foi um desafio, na parte da recruta, pronto, sempre foi essas coisas que me motivaram, que isso eu tinha muito no teatro. Pronto, que é uma atividade também precária, assim na realidade como a nossa de consultores imobiliários, por não termos um contrato, ou por não, aliás, por não termos um ordenado. Eu compreendo. Mas será que o que é que hoje vê? O Alexandre, nós já lá vamos, mas o Alexandre hoje é referência nacional, certo? Certo, sim. Desde o ano passado tenho conseguido alguns prémios a nível nacional, principalmente desde o ano passado, e este ano tenho conseguido estar, porque eu sou consultor, eu não tenho equipa formada, não tenho assistente, estou nesse processo, então no meu escalão, por assim dizer, sim, está a correr muito bem este ano. E se correr muito bem, significa o quê? Em que lugar está? Estou em Alexandre, primeiro lugar desde janeiro. é maravilhoso, ou seja, a cada mês continua o primeiro, o número um da KW, certo? Nacional. Sim, certo. Muito. Sem ser nas equipas. E aqui equipas nós consideramos a partir do momento não que temos uma assistente, mas sim um buyer. Ou seja, Ok. uma equipa de três, ou uma segunda assistente. Ok. E no fundo, o Alexandre continua a trabalhar sozinho. Exatamente. Ó Alexandre, se pudesse dar um conselho a alguém, já percebeu que estamos aqui com 97 pessoas a ouvi-lo. São, Sim, são 97 consultores imobiliários de várias marcas no país. O Alexandre, de certa forma, é muito jovem, com poucos anos de experiência, mas aqui o lugar que atingiu não é gratuito. Deve-se a si, deve-se ao seu método e ao seu esforço. Se pudesse partilhar com os colegas, tipo, porque é que tem esse sucesso todo? Há dias, numa conversa rápida consigo, eu percebi logo o que é que aí estava. Tipo, o ingrediente mágico é o quê? Angariar ou vender? Onde é que está a residir o seu sucesso? sem dúvida é angariar.
Aliás, isso eu todas as formações, ou formações, não gosto de chamar assim, mas o conhecimento que partilho com os meus colegas ou das trocas de ideias que nós temos é sempre angariar. Eu não trabalho com compradores, aliás, um comprador pode ligar, se eu tiver o produto, eu vou lá com ele e tem que já ser mesmo um cliente bem qualificado, tem que estar qualificado, se não tiver, pronto, também não anda a perder esse tempo, eu é só mesmo angariar. Muito Todas bem. as transações que eu tenho, 5% são com compradores que não têm angariação. E Pronto, o eu também tenho resto muitas partilhas, pronto, com colegas. está tudo certo. Ou seja, digamos que o Alexandre angaria e depois, ou de facto alguém o contacta porque a angariação é sua e até vende o seu produto, Ou o ou colega vende, um colega vende e, portanto, o Alexandre ganha a sua angariação e o colega ganha a venda, correto? certo? Sim, porque também não me interessa ter estoque. Eu, quanto mais rápido os imóveis Vender forem, melhor. mais trago. Pronto, que é mesmo assim. Ou seja, não lhe mete a impressão de partilhar nada, pois não, ou mete. Não, eu sempre fui um consultor que partilhei muitos negócios na minha empresa, na KW, porque também, assim, a empresa também motiva isso. E então, eu desde o início, por exemplo, o ano passado, quando fiz 55 transações, 40, mas pelo menos 38 foram em partilha. Este ano eu tenho 75 transações, se mais de 55 são em partilha. Portanto, Quantas é que tem este ano, desculpa? este ano tenho 75. E quantas é que são em partilha? Mais de 50, 55 no mínimo, ou mais do que isso. Não tenho esse número agora em mente. Pois, não faz. Sim, sim, mas de qualquer forma percebo, a grande parte das transações são em partilha. Ou seja, a partilha não lhe mete mesmo impressão nenhuma, não é? Não, até para mim até é das coisas mais fixe e mais importantes, porque eu conheço, para além dos colegas da minha marca, eu tenho muito boas relações com a maior parte dos consultores cá de Coimbra ou de outras marcas, porque eu não me importo. Aliás, já aconteceu, eu, desde que o interesse do proprietário esteja lá, acima de tudo, como é óbvio, dar prioridade até a colegas e dizer, olha, eu fiz contigo, não te preocupes, traz uma proposta, tudo mais, porque isso, a experiência é muito mais interessante do que só. Isso já é um trabalho, na minha opinião. É E quando mais nós estamos em partilha, também estamos a aprender coisas com outras pessoas. E eu também, desde o início, procurei muito isso. Ou seja, eu quando entrei pela primeira vez na minha loja, fui logo a uma reunião de Market Center. A reunião da loja e adorei logo ali a malta a entrar, a receber prémios e tudo mais. E eu estava, uau, quero estar ali. E ainda hoje já tenho muitos meus colegas que não interessa se eu faturo mais agora, se faturo menos, eu chatei-os muito e peço opiniões às vezes com dúvidas em algumas coisas, já de algum imóvel que vou ter a nível de valores e tudo mais, porque essa parte da partilha ajuda a nós pensarmos melhor com mais clareza, na minha opinião. Ou seja, pelo que percebi, este ano, e do que falou, das 75 transações que fez, 73% foram em partilha. E isso não lhe mete Sim, impressão nenhuma. não, ainda bem. Apesar de ser em partilha, sendo que aprende, de certa forma relaciona-se bem com a comunidade, toda a gente o conhece e dá-se bem consigo, porque o Alexandre não é daqueles que têm uma visão egóica que só olha para o umbigo. Portanto, o que quer é vender rápido o produto. O que me interessa acima de tudo é o meu interesse para com o meu proprietário, que é ele Adoro. que me paga a comissão. Portanto, acima de tudo, são esses os valores que eu tenho sempre. Agora, em caso de propostas iguais, eu partilho com o proprietário e tudo mais, e aí, claro que há uma decisão dele, como é óbvio. Agora, se não me importa se é fechar com um colega ou não, isso, para mim, quanto mais for, melhor. Porque também, ou seja, se nós. O foco é a angariação, não é? Nós, o facto de termos imóveis, temos que entre aspas, perder tempo em visitar imóveis. Ou seja, quanto mais tempo eu tenho o imóvel, mais tempo eu estou a canalizar também energia para aqueles imóveis que já tenho em estoque. E quanto essa energia deve ser canalizada em buscar mais imóveis. Adoro. Então, Adoro. pronto, ou seja, eu tenho muito essa perspectiva nas coisas. Então, não me interessa. Se eu fechar o imóvel em 24 horas ou em 48 horas com um colega, eu só tenho que assinar o CPCV, depois aparecer na escritura e tratar no processo pela documentação pelo meio, se assim for necessário. De resto, siga. Andar. Adoro. Ou seja, Alexandre, deixa-me só fazer mais umas perguntitas para ver o que é que. Tipo, este ano já angariou quantos imóveis? Só por curiosidade. Quantos imóveis? Devo ter para aí 60 e tal imóveis, 70 quase. Eu, em Eh, média, tenho colocado em mínimo 7 por mês, portanto, nós estamos no mês 7. Há meses que eu tenho 8, outros meses tenho 10. No mínimo 50 imóveis este ano. Ou seja, pelo menos já angariou 50 casas. Esses imóveis, maioritariamente, são o quê? Residências ou habitações? Ou, Usados, habitação. portanto, Obra nova tenho 8 ou 9, mas é exclusivo sempre.
Adoro. Olha, eu não consigo resistir. Eu não consigo resistir. Sim. Mas eu vou ter, apetecia-me aqui provocar um bocadinho as pessoas que estão comigo ao longo do ano e ao longo dos anos, porque eu tenho aqui muitas pessoas que já estão comigo e que vêm de outros anos, apetecia-me imenso, imenso, imenso dizer Rafaela, Rui, Paula Coelho, Petra, tipo, as pessoas, João Paulo, enfim, todas as pessoas que aqui estão comigo há uma série de anos e apetecia-me perguntar-lhes. O que é que eu vos tenho pedido, pelo amor de Deus, para fazerem se querem ter sucesso? E todos dirão angariações. Depois eu pergunto-lhes o que é se querem ganhar um valor altamente confortável e viverem sempre bem, é pelo menos angariarem 10 imóveis. E ao chegarem a 10, não é pelo menos, é angariarem 10 imóveis. E ao angariarem 10 imóveis, nunca baixar a fasquia. Ou seja, venderam 3 ou 4 este mês, ou alguém vendeu, seja o que for, foram vendidos, têm que ir buscar mais 3 ou 4. Ou seja, manter sempre Eu, isto. eu acho que isso tem a ver com aí já entra para o outro campo, que é numa questão de visão de negócio. Ou seja, eu, por exemplo, eu fecho os meus meses ao dia 20. Ou seja, todas as angariações que meti até lá já meti. As últimas 2 semanas já vou para o próximo mês. Pronto, sempre assim, que é para ter uma questão de previsão de negócio, para nós não entrarmos em ansiedade. E isso eu também tenho coach, pronto, que já tenho há 2 anos, também me ajuda bastante. Que pronto, e ou seja, consegui, eu ao início tinha muito essa ansiedade, isto tenho que ir buscar, está quase a acabar o mês, tudo mais, falta-me de X angariações. Pronto, também tenho tudo em tabelas, ou coaches, também sei as minhas métricas, sei quantos contactos é que tenho que fazer por mês, sei quantas reuniões com proprietários eu tenho que ter. Pronto, sei, isso está tudo pronto, esquematizado. Ok. Então digamos que, e realmente o Alexandre vem aqui comprovar isso. Portanto, basicamente o que quer é angariar imóveis residenciais usados. Também tem alguns novos, mas os usados residenciais é o que mais. Eu os novos só tenho ou de pessoas que já vendi, no caso de terrenos ou tudo mais, ou então que já tenha vendido um usado e a pessoa é construtora e dá mais angariações a mim. O meu foco não é esse. Porque a obra nova tem várias. Primeiro, a comissão tem que ser normalmente sempre ajustada, aos 3%, o que seja, pá, e logo isso aí chateia-me um bocado, porque o tipo de serviço que eu entrego aos meus proprietários na angariação, às vezes estamos a falar em investimentos de 1.500 euros, pronto, Exato. em cada angariação. Portanto, ou seja, aí eu também perco a minha margem. Então não me interessa a obra nova porque eu estou sempre, eu já como angariador faço, se calhar quem recebe a comissão do parte do comprador, recebe sempre menos valor. Então se eu vou entrar sempre na obra nova, ainda vou perder mais. E isso, o facto de eu perder mais, não tem a ver com o meu bolso, tem a ver é que eu, no ano a seguir, 10% do valor que eu faturei este ano, não consigo investir da mesma maneira no negócio, ou 15% ou 20%. Adoro. Adoro. Eu percebi perfeitamente que o seu foco é a angariação, Alexandre. Eu acho que as pessoas aqui, que aqui estão presentes perceberam que o testemunho que passa é que o Alexandre Cotrim, com poucos anos de experiência, está no lugar que ocupa pelo seu mérito, mas pela sua gestão, pela sua estratégia. Foca-se. Bem, habituou-se a gerir o tempo desde o início, porque tinha pouca disponibilidade, ou seja, valorizou o tempo. Depois de valorizar o tempo, começou a ver aquilo que lhe dá mais resultado e aquilo que é importante para si. E o que é importante é angariar produto usado residencial e para que haja muita rotação, não é? Ao angariar produto usado residencial, consegue aplicar a comissão dos 5% pacificamente, coisa que num imóvel novo isso não é verdade. Toda a gente está careca de saber isto. Aqui nem Certo. toda a gente debate isto, muitas vezes eu estou a dar cursos e dizem, Vítor, mas conseguimos fazer isso nos imóveis novos? E eu digo, pá, não, não conseguimos fazer e não é fácil. Não quer dizer que não se cobre 5% em exclusivo, mas naturalmente os construtores, os promotores imobiliários também já trabalhavam com outros antes da sua existência. Portanto, Exato, exato. como é que eles agora vão dizer não? Nós até podemos fidelizar os construtores. A questão é que os construtores também trabalham em massa, a não ser, por exemplo, a obra nova que eu tive não foi apartamentos, foram moradias. Estamos a falar de 4 moradias ali, 3 moradias ali. Pronto, É, porque o problema é que também, se eu pensar numa questão de querer trabalhar obra nova e construtores, eu tenho que contratar pessoas porque eu vou trabalhar com muito volume. E o serviço tem que ser também noutro sítio, principalmente a nível processual, tudo mais, embora tenha a parte jurídica da agência, a questão é que aí vai-me obrigar a contratar alguém para me ajudar nessa parte. bem. Alexandre, há bocadito falou-me, há pouco falou de conheço os meus números, conheço a minha eficácia. Para o encaminhar um bocadinho para isto, porque são temas que eu trabalho muito com o meu grupo,
Para que não me conhece bem, não é? Só me ouviu, julgo eu, numa palestra da sua marca no ISCAC. Exatamente. E não, e já, acho que já o tinha, acho que logo em 2020, eu acho que foi mesmo ao Market Center, à loja, salvo erro. Eu penso que sim. Não Eh, tenho, não? Não, não, Pronto, não. então, As vezes que eu lá fui foi para falar com colegas seus, ok, ok, de outra por vez. causa das avaliações imobiliárias, mas independentemente disso, hum, ao falarmos das angariações, hoje, por exemplo, a esmagadora maioria das angariações que o Alexandre Cotrim consegue fazer são provenientes de que canal? Qual é o Eu tenho vários canais, porque pois é, também, isso é uma pergunta por acaso muito comum que toda a gente faz, que é, eu inicialmente era a base dos meus contactos, porque eu tinha 21 anos, 22 e até mesmo agora com 24, em um dos meus amigos, não ser heranças, vai vender um imóvel, antes passou pelo mesmo processo pelo mesmo processo que eu, que foi estudar. Então não nos capitalizámos para investir. Então, na altura, portanto, chamadas, ainda hoje aplico isso, ainda hoje na agência estive a fazer isso de manhã, porque não tinha outras tarefas para fazer da parte da tarde, sempre de manhã. Depois também, lá está, com o passar dos anos e com o investimento que fui fazendo no meu trabalho, também trabalho muito através do marketing digital. Muitas pessoas veem vídeos meus e querem que eu venda os imóveis porque querem que eu faça um vídeo desses para o imóvel deles. E depois as referências, que também naturalmente vão acontecendo, porque pensando que não, o meu único ano que eu fiz menos 5, portanto foram 36, o meu primeiro ano fiz 36 transações, sem contar com aquele meio ano que entrei para a KW, mesmo assim já tinha feito 25 mil euros de GCI. Depois no ano a seguir fiz também 38 transações ou 37, depois o ano passado 53 ou 54, e este ano já vou com estas, portanto, se eu juntar tudo, pensando que não, se calhar já chega às 200 quase transações. Ou seja, já fez aquilo que muitos não fazem há não sei quantos anos, não é? Claro que sim. Pois, isso. Sim, mas está giro. Na minha academia, eu também trabalho muito com as pessoas em rácios de conversão em KPIs, para as pessoas conhecerem os seus números. E a cada ano, nós lançamos um primeiro curso em janeiro, que é o curso de Planeamento Estratégico, em que basicamente as pessoas devem planear um conjunto de indicadores, onde é que querem chegar, que volume de faturação, quantas transações, então quantos imóveis têm que angariar e quais os Certo. KPIs de angariação e de venda. O Alexandre conhece os seus, por curiosidade. Eu tenho aqui a minha tabela, eu posso. Sim, eu tenho aqui, tenho que só consultar, que já é muita coisa. Um, por exemplo, eu preparo isso normalmente em novembro do ano anterior, preparo isso. E Eu, por bem, exemplo, o ano passado, se eu for aqui às minhas métricas, eu o ano passado tinha que fazer 2.500, isto porque depois também vai mudando por causa do target que vamos trabalhando. Eu consegui subir este ano o target, então também ajudou. Mas eu o ano passado faturei 210 mil euros, tinha que fazer 2.593, 2.593 contactos, tinha que ter 175 oportunidades, 126 qualificações com vendedores e 54 angariações. Tinha que ter do lado da transação do vendedor 26 transações e do lado do comprador 15 transações, o que isto daria uma média o que isto daria 200 mil euros de faturação para os meus números. Não, o ano passado. Eu este ano ainda não consigo dizer agora, porque tive aqui uma atualização por causa já do. agora, já agora gostava de dizer uma coisa. O seu KPI de angariações é 2,08%. É isto? Deixa-me aqui Quando, ver. quando, quando o Eu, Alexandre disse que. Desculpe, este tipo de perguntas estão não pormenorizadas. faz mal, não faz mal. É mesmo importante porque eu dou números às pessoas com quem estou, por regra. Ou seja, e peço-lhes uma determinada eficácia nas angariações. E trabalhamos para esse KPI. Eu esse KPI não tenho a nível processo, não tenho apontado, porque eu na minha tabela que tenho, eu insiro os números e deve estar automatizado nesse sentido, Claro. e ele dá-me o percentual depois também por semana, que a atualização da tabela é por semana, e depois vai aqui aparecendo os percentuais de cada mês, ou seja, se eu este mês atingi 70%, 90%, ou fiz o objetivo, os 100%, para ti depois tenho os do final do ano. Eu ano passado consegui atingir
o que cumpri, falhou aqui em alguns contactos, fiz 76%, na parte das oportunidades tive 80%, na parte das qualificações de vendedor tive 63% e nas angariações tive 54%. Depois no lado da transação de vendedor 51% e do lado do comprador tive 100%. Ou seja, isto quer dizer que provavelmente aqui a mais de meio do ano aumentei o target da transação. Pronto, por isso é que os valores aqui deram no final, mas Muito bem. Certo. Foi uma questão de pormenor. Fiquei com a sensação, ou acho que sim, que tipo, teria que fazer 2.593 contactos, foi isso? o 2000, ano passado. sim, 2.593 para concretizar 54 angariações, que é espetacular. São muitas angariações, mas percebi bem, não percebi? Sim, exatamente. Ou seja, teria que fazer 2.593 contactos para 54. Eu acho isto delicioso. Alexandre, a mim apetecia-me tirar o chapéu muitas vezes, assim. Qualquer dia, se passar novamente por mim no estacionamento das docas, aqui em Coimbra, do Porto, Sim, não se espante se eu tirar o chapéu, mesmo não, na exatamente. eu vou Eu dizer também, porquê. eu também fiz o ano passado, para isto são alguns programas que eu também me vou colocando. Por acaso, o meu pertence à marca que é o Maps Coaching, que é a empresa com quem eu trabalho, de coach, e eles têm uma formação durante 7 semanas, onde nós trabalhamos exatamente isto, sobre esta tabela e sobre estes números. Por exemplo, houve um dia que nós propusemos fazer 100 contactos num dia e eu tive o dia todo a fazer 100 contactos. Claro que a partir dos 50 contactos já não era a mesma coisa, É mas também quis otimizar. fazer. Eu Certo. acho que é uma questão de treino. Hoje em dia já não tenho que fazer tantos, como é óbvio, porque Está também tudo existe a parte certo. das referências e tudo mais, e senão não fazia, e também não conseguia ter este volume. Há aqui alguém que está a fazer uma pergunta engraçada, que é a Rafaela, que é um elemento da nossa academia, Estava a ver. e ela pergunta: onde é que consegue ir buscar tanto contacto? É uma coisa muito gira. Eu escrevo assim: casas de Coimbra, arrendar ou venda, filtros ou LX. Agora, no caso, o LX e o Imóvel Virtual estão ligados, portanto, filtros particulares, a idealista, filtros particulares, saco os contactos todos, de manhã e à noite. À noite para fazer no dia a seguir, manhã, e depois de manhã para complementar alguns da parte da manhã. Posso só fazer uma pergunta adicional? Vamos, Rafael. Ah, posso? Eles Ah, importa-se? Aceitas? Não, 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 claro que não, Rafael? claro que não, Não? esteja à vontade. Alexandre, Rafael, apresente-se obrigada. distante, uma vez está a falar com ele, diga, diga. Bem, sou Rafaela, estou aqui no programa do Vitor, este nosso semestre, sabe mais disto do que nós todos juntos. Ah, Ah, comecei há 2 meses. Ah, Ok. eu trabalhava numa multinacional e decidi abraçar aqui este perfil. Estava a perguntar acerca das leads, porque eu também tenho feito contatos a FISPs. Mas nós todos sabemos que os FISPs têm uma curva. A dita curva de que primeiro a casa é um palacete, não é? E depois começam a pôr as casas em todas as imobiliárias possíveis e imaginárias, e depois saem na real e põem só numa. Pronto. Daí que a minha pergunta, e eu passei por isto até como eu a vender uma casa, verdade. passei por esses fascínios todos. De maneira que hoje até às piadas, porque eu própria passei por eles. A minha questão é, porque eu estou a sentir, cada vez que faço contatos a FISBOS que são recentes, não tenho grande confusão. E a minha pergunta é, o Alexandre espera por algum tempo para que os FISBOS já estejam, digamos Não, ou assim, seja, é assim, num nós temos que patamar, pensar, eu acho que nós temos que pensar numa coisa, o fisbo é uma pessoa que está a vender um imóvel e que não sabe o que é que está a fazer. Só que nós, para podermos ajudar as pessoas nesse sentido, nós temos que só fazer uma coisa que é entrar em casa do cliente e falar com ele pessoalmente, porque por chamada é muito fácil desligar o telefone. Então, eu aí acho que vale um bocadinho tudo nessa conversa ao telefone. Por exemplo, um script que eu utilizo se for fazer FISBs, olha, eu vendi um imóvel aqui há pouco tempo nesta zona, tem clientes, digo que tenho um ou outro cliente em carteira, ou às vezes nem digo que tenho clientes, gostava só de conhecer o seu imóvel, primeiro para me ajudar a atualizar no mercado e depois para ver se tem algum cliente que consiga já fechar o valor do seu imóvel. Ele vai estar ali algumas objeções, nomeadamente, olha, mas isto é o valor que eu tenho para mim, este valor que eu tenho anunciado é para mim, tem que adicionar os seus 5% mais IVA, se tiver um cliente então traga, pronto. Opa, normalmente esse script funciona quase sempre. Depois, dependendo da pessoa do outro lado, eu ajusto ou não, e depois passado, pronto, depois aqui é uma parte que é muito chave, que é os follow-ups, que ajudam muito a complementar o lead gen,
É muito importante quando eu digo ao cliente vou ligar-lhe na sexta-feira às 9 da manhã, eu ligo ao cliente na sexta-feira, ele não se vai lembrar de mim e eu vou-lhe dizer, olha, eu falei consigo há 2 dias atrás, disse-lhe que ia ligar hoje, conforme estou a fazer, só queria saber se podemos então hoje agendar para o meio-dia, o que seja, ou no sábado, o que seja. Pronto, a parte dos FISBs acho que é muito assim. E também há muitas pessoas que já têm, por exemplo, eu contactei há pouco tempo um cliente que tinha um imóvel em várias imobiliárias, e tivemos a falar para aí 1 hora ao telefone só porque eu disse-lhe, olha, então se já se tem o imóvel nessas imobiliárias todas, sabe que no caso, que sendo segunda habitação, vai pagar mais valias, sabe que, pronto, comecei-lhe a explicar ali uma parte toda que os consultores não lhe explicaram. Sabe que tem que fazer o direito de preferência ao imóvel se o comprador for ao banco, sabe que tem que ter estes documentos e tudo mais. E ele disse, eu não sabia nada disso. Eu olho, pronto, está a ver, isto é a diferença entre o exclusivo e o não exclusivo. É que as pessoas não querem saber de si, não têm nenhuma obrigação consigo. O contrato, o imóvel estar em exclusivo, na realidade, está aberto a todas as pessoas, na minha opinião. A única diferença é na promoção do imóvel que o consultor pode investir mais dinheiro, porque tem uma garantia que vai receber. E se ele consegue investir mais dinheiro, mais pessoas vão ver mais rapidamente vai fechar o negócio. Tão simples como isso. Pronto, e o cliente, na altura, depois ele disse: olha, então ligo na segunda-feira para combinarmos, isto foi no sábado, na segunda-feira para combinarmos, para agendarmos reunião na minha casa. Eu, ok. Liguei na segunda-feira e ele disse: olha, já vendi o imóvel. Eu, a sério, parabéns. Ele, sim, olha, vendi à minha filha, nós tivemos um almoço de jantar de família, ou um almoço de família no domingo, e ela disse que queria ficar com a minha casa. Mas olha, eu gostei de si e a minha filha tem que vender o apartamento dela. Eu, ok. Tua filha sabe o que é que tem que fazer? Ela, mas ela não quer imobiliárias e tudo mais. Eu, ok, não há problema, mas olha, marcamos uma reunião com a sua filha, eu explico-lhe tudo como lhe estava a explicar assim, pelo menos ela já fica com uma ideia do que é que tem que fazer. Ok, cheguei lá à casa dos clientes, falei com eles, pronto, depois tens essa parte, não é? Que é mais comercial, que é também te aproximar às pessoas, para as pessoas confiarem em ti. Pronto, e na primeira reunião eu não consegui logo trazer a angariação, e depois eles ligaram-me e disseram: olha, Alexandre, nós estivemos a pensar, acha que este valor pode ser possível com a sua comissão, tudo mais, e foi logo o que eu lhes disse: olha, no valor que vocês estavam a pedir o imóvel, vocês de certeza que têm margem de negociação. Portanto, o que nós vamos fazer é aqui ajustar um bocadinho as coisas dentro do valor do mercado e nem que não se tenha muita negociação. Pronto, negociámos 2.500 horas, vendemos o imóvel na primeira visita. Vamos agora escriturar, isto foi há um mês. Pronto, por exemplo, acho que há vários exemplos, mas experimenta também fazer FISBs, mas não só FISBs, e também varia, por exemplo, há muita malta, quando a malta está a vender móveis de casas no OLX e tudo mais, é muito possível que se calhar vão trocar de casa ou que estejam a pensar em trocar de casa. Pá, liguem para as pessoas e digam: olha, o meu nome é Alexandre Coutrinho, sou consultor imobiliário na KW, eu reparei que tinha um móvel para venda, certo? André, sim, exatamente. Olha, como sabe, o meu trabalho é vender, portanto, eu tenho clientes que vendem e compram casas e estão sempre à procura de mobílias. Olha, eu posso passar o seu contacto a um dos meus clientes, que pode ser que eles tenham interesse nesta mobília? Eles vão dizer, sim, estás aqui a ajudar. E depois dizes, olha, já agora sabe de alguém, ou mesmo o senhor António, que queira vender algum imóvel ou comprar, que iria me ajudar bastante? Assim, não precisas, como é óbvio, dizer assim como estou a ajudar assim, mas isso está subentendido, ele vai dizer sim ou não, ou talvez, pronto, e tens ali uma possibilidade que estás a trabalhar. Sim, É desculpa que eu maravilhoso. caí, entretanto, Não faz fiquei mal. sem Mas bateria. depois vê a Sim, gravação. eu vejo a gravação depois. Obrigado. Eu acho que as Vai acabar a possibilidades, as gravação. possibilidades são sempre gigantescas e este trabalho, a parte fixe é que nunca se esgota o jogo, nesse sentido. Estão sempre a acontecer coisas porque isto é de pessoas para pessoas. A única coisa que nós às vezes demoramos a fazer ou temos medo de fazer, e são macacos bêbados que nós temos na nossa cabeça, é fazer. Porque pensamos muito, hoje, por exemplo, eu conheço muita malta que diz assim: eu hoje não vou fazer chamadas, na segunda-feira é que vou começar. Chega segunda-feira, não. Porque nunca vai. Se eu disser hoje assim para mim: olha, eu vou fazer chamadas, vou acordar, vou fazer chamadas, vou acordar, vou fazer chamadas. Pá, se eu não começar logo assim é estranho, e depois é um bocadinho aumentar. Ou seja, hoje faço 10 contactos, ok, como é que as coisas correram? Hoje faço 15, no dia a seguir faço 15 contactos, no dia a seguir faço 20 contactos. Pá, de certeza que se fizeres isto durante o mês, eu duvido que não tenhas nenhuma agressão. Se não tiveres, pode ser uma coisa de script e pede alguém para ouvir a tua chamada e para te ajudar nesse sentido. Obrigado, Alexandre. Foi muito Muito Nada, bom. útil. nada. Foi muito bom. Oh, Alexandre, eu vou ter que aqui fazer vou ter que espicaçar aqui uma ou duas almas inquietas. Uma delas é a do Samuel Gonçalves.
O Samuel hoje falou comigo, eu disse, claro que ia provocá-lo, se sim que eu tivesse hipótese, e aqui está a provocação. A dada altura, o Samuel dizia, pá, eu estou a ouvir todos os dias as gravações das técnicas para ultrapassar as objeções, e eu dei um conselho ao Samuel e gostaria que ele ficasse aqui para todos. E ele está aqui, o Samuel Gonçalves, não sei se estão a vê-lo. Samuel diz olá para o pessoal te Sim, identificar. estou aqui, estou aqui. Olá, toda a gente. Olá, E Samuel. o Samuel é a minha segunda geração, o Alexandre Cotrim. Eu dei Ok, formação ao pai dele, o pai dele é o diretor, é o dono da agência da Casa 26 no Porto, e eu hoje já estou com os filhos dos meus primeiros formandos e primeiros alunos. Portanto, ok, boa. o pai fez comigo avaliação de imóveis há 20 anos e hoje tenho o filho. Há 15 anos, ou há 18, ou não sei o quê, e hoje tenho o filho. A realidade é que eu disse ao Samuel: Ó Samuel, houve muitas vezes as técnicas de ultrapassar as objeções, mas em blocos de meia hora. Treina essa meia hora e o Samuel hoje ligou-me a partilhar. Fui angariar mais um imóvel, consegui mais um exclusivo e utilizei aquela técnica e não sei o quê. E eu adoro ouvir isso, quando as pessoas me dizem utilizei isto, que aprendi e funciona. E eu dizia-lhe, mas ele pode comprovar isso. Samuel vai fazer uma coisa, houve blocos de meia hora e de seguida vai fazer o curso de fiscalidade do imobiliário. Que ele faltou ao curso, mas tem as gravações, porque o Samuel é da academia, tem o programa dos 12 meses. Ele pode ouvir fiscalidade quando ele quer. Ele pode ouvir a formação de atos e contratos no imobiliário. Ele pode ouvir a formação de documentação de imóveis. E o meu conselho foi: um dos trunfos para conseguir a angariação em exclusivo não é só termos competências comunicacionais, Pois, ou ter malabarismo de discurso que se consiga falar, porque isso somos uns charlatões. O ideal é quando a pessoa tem um modelo de comunicação eficaz e simultaneamente sabe o que diz. Ou seja, aquilo que o Alexandre há pouco, eu ouço com muita atenção porque eu acho delicioso. Basicamente eu acho delicioso. Olha, a sua participação, que eu valido tanto, faz-me entender que aquilo que eu vou ensinando ao longo de tantos anos, que já são 30, 20 e tal a ensinar e 30 no setor, que me faz crer que estou com uma boa doutrina. Isto porque eu ouço o que o Alexandre diz e vejo onde é que eu digo isso nas matérias, se eu digo isso ou se não o digo. O Alexandre diz: eu faço isto aos FISBs, convenço-os pelo discurso a dar-lhes conteúdo, a oferecer-lhes esclarecimentos e depois reúno com eles. eu acho que nós temos que pensar sempre que é, eu acho que nós não temos que convencer ninguém, porque o nosso trabalho nem sequer é vender casas. O nosso trabalho é gerar leads, gerar contactos. Isso é o nosso trabalho. A vender casas é uma consequência do que nós estamos a fazer, que é o produto que nós vendemos. Agora, eu acho que nós temos é que sempre pensar em como é que nós podemos acrescentar valor àquela pessoa ou o que é que aquela pessoa, porque, atenção, às vezes eu já me aconteceu isso. As pessoas tinham conhecimento da matéria, queriam estar em aberto, ok, dou follow-up, se der, vai dar, ela vai se cansar de ter a casa à venda nesse sentido e depois aí é uma outra oportunidade. Mas acho que nós temos que sempre pensar no que podemos acrescentar valor às pessoas. Acho que isso tem que ser o Hum, principal. eu até brinco nos cursos com o pessoal a dizer trabalhar em função do dinheiro é coisa de pobre. Portanto, não deve ser por aí. É assim, eu nem penso na comissão. Não é. Nos imóveis, isso é uma consequência daquilo que nós vamos fazendo. Oh, Eu isso acho é remuneração por ser bom daquilo que faz e por ajudar as pessoas e por dar, não é? Alexandre, depois, entretanto, falou que quando ligaste, eu até achei graça, porque inclusivamente eu dei alguns scripts este ano às pessoas nos vários cursos, entre as quais algo muito parecido com aquilo que disse, que é contactar uma pessoa do género. Eu até fiz cartas e tudo, do género, caro senhor proprietário, se equaciona a possibilidade de vender o seu imóvel, em virtude de ter vendido o lote 23 em X dias, dou por mim com uma dificuldade, com um desafio, é ter clientes compradores que já não consigo manter a visita, ou seja, vou ter que alterar. Se equaciona, porque não? Taratata. O Alexandre disse um discurso semelhante num treinamento telefónico, num script telefónico, basicamente de que acabei de vender ou vendi o imóvel aqui, decidi contactá-lo, eventualmente alguém que tenha uma sinalização de venda. Nós falamos ainda de ir a pessoas que nem sequer isso têm, ou seja, criar-lhes o desejo de venda. E foi engraçado que falou dos móveis. Eu li aqui uma mensagem de uma pessoa que é Carla Branco, não sei se é a Carla Branco que eu estou a pensar ou não, do grupo Comprar Casa. Não sei, Carla, se é a mesma pessoa ou se é outra Carla Branco, mas de qualquer forma, nós nos cursos às vezes até dizemos.
E o pessoal que está a vender móveis, se for só a vender uma guitarra em segunda mão, se for a vender uma cadência, pá, se calhar não. Mas se vende mais do que um móvel, se começa a vender alguns e a mobília de quarto e um sofá, a probabilidade é que seja um divórcio, a probabilidade é que seja uma mudança de casa e então aí aumenta as hipóteses de uma angariação, não é? Às vezes até Sim, dizemos, se for um divórcio, o romance vai ser conseguir falar com um e com o outro, porque na verdade se calhar não certo. se entendem e precisamos das angariações do casal, não é? Mas bom, muito interessante é aquilo que ouço seu. Alexandre, no último encontro que fizemos aqui em Coimbra, nós demos ao luxo, olha, eu tenho um gozo espetacular de já termos pessoas números uns e números 2 e números 4 nacionais de algumas marcas na nossa academia. E o que decidimos fazer estes 2 dias em Coimbra, no mês passado, foi inclusivamente, eu sumariei todos os protocolos de angariação que vou ensinando com a turma, para que nós selecionássemos quais são os mais eficazes e aqueles que eu também lhes digo, é um canal de angariação, é uma fonte de angariação, mas o KPI disto é mais baixo. O rácio de conversão de lead até chegar, contacto até chegar à angariação formalizada é mais baixo, que há outros que são bastante mais altos, como eles sabem, e nós até muitas vezes dizemos o rácio de conversão desta pessoa foi X, com esta técnica. Então, basicamente, se o Alexandre tivesse ainda menos tempo para fazer angariações, aqueles canais que não abdicava de todo, porque de facto eles manifestam-se muito importantes para si, eram quais? O que é que. O, Tenho dois, é, que é as chamadas, a ok? frio, as chamadas a fisgos? Eu não equaciono só FISBs, eu equaciono tanto, principalmente arrendamentos, que é a minha praia, Hum? que é, já vendi muitos imóveis arrendados por consequência disso, e o marketing hoje em dia. Pronto, o marketing é Então, uma catapulta muito forte para, ok. para dar outros passos. Eh, Aquilo que eu mais tenho batalhado com as pessoas é que têm que estar na boca do mundo todos os dias. Sim. Portanto, aqueles que querem ser discretos necessariamente vão ganhar menos do que os outros. Portanto, não há hipótese de ser discreto. Portanto, as pessoas têm que estar sempre a fazer publicações. Quanto mais notoriedade tiverem, de certo, olha, o meu próximo curso a seguir ao das vendas vai ser a marca pessoal no imobiliário. Portanto, sem dúvida que as pessoas têm que se afirmar quem quer ser um top producer. Você concorda com isso ou não, Alexandre? Eu concordo com isso. Há aqui várias coisas no marketing para mim, Mas também qual várias. deles? Ou seja, eu acho que eu, por exemplo, quando eu comecei, eu ano passado, mesmo quando eu já fiz, não, ano passado já estava, mas quando eu fiz 100, 110 mil euros, eu não utilizava marketing. Aliás, eu agora é que estou a começar a trabalhar outra vez as minhas redes sociais. O que eu faço muito é tráfego pago e invisto. Só que eu sei que só que para isso também ser com qualidade, também é preciso investir dinheiro e para isso nós também temos que ter uma almofada antes. Por isso é que eu digo sempre, eu com invisto no meu negócio é 10, 15% do valor da faturação do Adoram, ano anterior. adoram. Mais uma vez, o mínimo é 10%. Isto vem dos livros. Eu, Exatamente. eu também fiz mestrado em marketing e aquilo que aprendi logo na altura, em 2008, é que se uma empresa quer ser sustentável, e vocês são uma empresa, se querem ser Certo? sustentáveis e crescer sempre, é o mínimo de investimento em marketing 10%. E o máximo suposto, a não ser que queira uma campanha específica, é 15%. Portanto, entre 10% e 15%, cada pessoa tem que investir. Eu até costumo dizer para um iniciado, claro que você não, se não tiver recursos não pode investir uma coisa que não É tem, isso, é isso. mas ao menos deixa-me esforçar para fazer uma angariação, para ter uma venda, para de seguida eu retirar 10% para investir no mês seguinte. E isto Só que o marketing também, na minha opinião, também tem várias zonas perigosas, que é, eu, por exemplo, os meus primeiros 2 anos, e ainda hoje, angario o que nós chamamos os barracos, não é? Que eu acho que isso são imóveis muito importantes para as pessoas começarem a ter noção de documentação do imóvel e o que é possível e o que é que não é possível a nível de documentação, correção diária e tudo mais. Eu ainda hoje tenho esses imóveis, neste momento estou com 5 processos de correção diárias, mas é importante porque esses imóveis também normalmente quem compra abaixo dos 80 mil euros, seja em que zona for, normalmente é um investidor. Então, ou seja, no futuro vocês vão ter a angariação se trabalharem o cliente, ele gostar de vocês, é importante vocês saberem passar por esses processos, correção diárias, que é uma grande dor de cabeça. E depois também, lá está, porque o marketing, como nos vai expor mais, nós já temos, na minha opinião, já temos que ter um arcabouço a nível de documentação, da parte dos nossos serviços, e temos que ter uma proposta no serviço a não ser do que ser só fazer uma fotoreportagem. Não, mas isso nem existe. Pronto, Esse discurso nem existe connosco. Eles têm 11 critérios de serviço que evidenciam aos clientes. Mas então, ok, temos que
A partir do momento que uma pessoa sabe exatamente em que é que consiste o seu serviço, qual é, deixe-me dizer, a sua proposta de valor para Certo? aquele cliente, deve dar, deixe-me usar outra vez, com a língua nos dentes, ou não? Sim, sim, sim. Porque isso é todo positivo, porque as pessoas mais conhecem. O Alexandre não tem experiências do género, pessoas que o contactam a dizer, gostaria de falar consigo, porque tenho uma casa para venda. Sim, 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 Não tem montes de isso, vezes. não tem isso Sim, todos os sim, dias. sim, sim. Sim, Nós, e sim, até mesmo pessoas que já me conhecem, só que nem se lembram que eu estou no mercado imobiliário por algum motivo, ou lembraram-se de outra pessoa, assim que nós isso muitas vezes acontece, que isso depois já tem aqui a ver também com follow-ups, com a base de dados, com lead gen para a base de dados, que a lead gen também pode ser a base de dados, na minha opinião. Então, isso também ajuda que eu esteja sempre presente na cabeça das pessoas. e o Pronto, facto de estar sempre presente na cabeça das pessoas, sempre que alguém pensa em vender uma casa, lembra-se de Alexandre Cotrim. Portanto, ou pelo menos o nome não é estranho, acontece muito nas bombas de gasolina, onde vá, há em alguns sítios, as pessoas, eu conheço de algum lado, eu, das vídeos do Facebook. Opa, e também não termos medo, eu lembro muito, muito bem, eu há 2 anos, quando fui ao centro de inspeções aqui em Coimbra, nos Carvalhais, deixei lá os meus cartões, quando fui fazer a inspeção com o carro, acho que isso é sempre importante nós dizermos às pessoas, na pior das hipóteses, temos algum imóvel para vender, na pior das hipóteses. na pior das hipóteses, dão-lhe algum imóvel para venda. Sim, porque as pessoas não nos vão fazer nenhum mal, nós dizemos que somos consultores imobiliários nem nada disso, portanto, na pior das hipóteses, vamos ganhar dinheiro. Ou seja, tipo, veja bem o sacrifício. Tipo, a pior coisa que me pode acontecer é ter que angariar uma casa. É uma tristeza, não é? É Tipo, isso. E é não termos medos. Eu acho que nós não termos medos e não temos medo de fazer. E é muito importante errarmos. E eu ainda hoje, como é óbvio, e espero sempre fazer isso porque é um processo de aprendizagem. Errar é muito importante no processo de aprendizagem, no processo de aprendizagem ou no processo de qualquer consultor. Eu espero continuar a fazer muitos erros, não os mesmos, como é óbvio, porque isso aí é crescimento. E também os meus colegas, às vezes, há situações que eu não estou a ver com a melhor da clareza os meus colegas dizem, olha, Coutrinho, isto está errado, eu não concordo contigo por causa disso, eu, ok, então diz-me porquê. E ouvir o outro nesse sentido e também praticar aquilo que o outro vê, que é um terceiro olho. E que isso é importante, porque nós às vezes quando estamos demasiado envolvidos em todos os processos ou dentro do nosso negócio, deixamos de ter clareza para fora. E é muito importante as outras pessoas que nos rodeiam irem nos chamando a atenção em algumas coisas. Aliás, muito na minha opinião, só sei que podemos crescer também. adoro, Se eu não adoro. trabalhasse com um grupo de consultores todos os dias, eu podia achar que sei tudo porque não conheço mais ninguém que tenha uma outra visão a não ser a minha. É uma visão ignorante e feliz, aquela de quem pensa que já sabe tudo, não é? Portanto, a partir daí é só descer, porque já não há mais nada a aprender. É Sim, tão bom saber ter mais. eu tenho colegas meus que estão há 10 anos, 15 anos, pessoas que são mais velhas do que eu e que têm outra experiência de vida, têm outro tato para as coisas que eu ainda não tenho, também fruto da idade, e ainda bem, que faz parte do processo, e é muito fixe partilhar isso com eles. E é muito difícil eles partilharem comigo, principalmente quando há diferença de gerações, é brutal. Eu adoro fazer negócios com pessoas que já estejam há mais anos no imobiliário e que também sejam mais velhas do que eu, porque a nível de conhecimento e até mesmo pessoas que abraçam. E depois é sempre isto. Eu também cresci a nível de faturação e resultados, porque também entraram pessoas no meu market center que também me ajudaram a isso. É que depois é isso, é tudo uma consequência. Ou seja, eu tendo consultores a entrar, as pessoas vendo resultados por exemplo, da minha marca, as pessoas querem abraçar o projeto e virem trazer também valor ao projeto porque já são consultores ou producers e tudo mais, potencia-se. E às vezes nem temos noção a fazer mais. Então isso acho que é muito fixe. Para mim, isso é a melhor parte do nosso trabalho, é estarmos com colegas e aprender coisas novas. Eu há imóveis, não, por exemplo, eu não tenho muito, o meu target de imóveis este ano foi o mais alto, vamos a falar de imóveis 480 mil. Eu sei que, A sua média de não, imóveis? não, era bom. Era Então, bom que fosse. Não, a minha média neste momento deve rondar os 180, 220 mil. Eu ano passado rondava os 140 mil, este ano mas porque o Alexandre está a fazer muito periferia, não é? De cidade. eu vou um bocadinho onde as pessoas precisam. Certo, certo. Onde houver angariações, eu vou. Não, acho que não tem, até mesmo aqui no centro, muitos imóveis que eu já vendi, no máximo são os 350, 400 mil euros, 480. Este ano foi o imóvel mais caro que eu vendi e que vendi em toda a minha carreira de consultor nas transações que eu tenho, foi o imóvel mais caro. Agora, por exemplo, eu sei que se tiver uma angariação de um imóvel de 1 milhão, eu sei que tenho que ir falar com consultores que tenham essas angariações.
porque eu preciso de saber mais sobre isso porque não domino algumas coisas, é diferente. E nós temos que nos moldar de forma diferente. Eu acho que vou ter que lhe fazer uma oferta aqui na presença de um conjunto de pessoas que estão comigo anualmente. Eu tenho 73 formandos, alunos da minha academia online anual e depois tenho algumas dezenas dos cursos e avulsos mensalmente. Mas eu acho que vou ter que lhe lançar um desafio para você interagir connosco de uma forma muito mais intensa, porque merece. O próximo encontro que eu tiver em Coimbra, se quiser, é um dos nossos convidados para Claro ficar. que sim, aceito. Eu Porque isso para mim é sempre vai, bom este vai, tipo de vai coisas, divertir. porque Vai divertir. e é sempre bom porque também estou sempre a aprender e também é interessante às vezes as questões, às vezes não, muitas vezes as questões que nos colocam até mesmo desse lado, porque também nos faz às vezes pensar de uma maneira que eu não, se calhar não estava a ver a coisa dessa forma, e então isso é fixe. A Eu realidade acho. é que, a realidade é que vai ouvir pessoas que têm imóveis de cento e tal mil euros e depois vai haver pessoas em que o valor médio são milhões. E Eu é acho que não aqui que se interessa o valor do transforma. imóvel, interessa é o método e o mindset da pessoa naquele target. Isso, O valor do imóvel importa numa coisa. Nós, quando fazemos o planeamento estratégico, certo. uma pessoa que, por exemplo, está a trabalhar imóveis de segmento luxo muito, muito altos, essa Sim, pessoa não ambiciona fazer 70 transações no ano, porque não os consegue fazer. sim, Mas, sim, sim, o claro. valor médio são 3 milhões ou 3 milhões e meio, está tudo certo, porque basta fazer X angariações ao longo do ano, essas X angariações permitem uma faturação muito, muito, muito simpática que destaca a pessoa na marca nacional. Pronto. Claro. Depende do segmento, não é? Eu acho que isto tem tudo sempre a ver, tem tudo a ver com para onde é que nós queremos ir. E há pessoas, por exemplo, eu sinto muito bem e gosto do target que eu trabalho, há pessoas que gostam mais, mas e isso é que é a parte interessante também, que Claro. é acontecerem várias coisas com ritmos diferentes, mas que os resultados são muito idênticos. Alexandre, se pensar que este ano está focado num determinado valor, não é? É Eh, assim, eu este ano, quando comecei, o meu objetivo era os 300 mil euros, mas como a coisa começou a acontecer muito rápido, eu quis aqui arriscar e ajustei o meu objetivo para 500 mil. É um objetivo que, a nível de transações, tenho que fazer no mínimo 95 transações, para o meu target. Já não uhum. faltam muitas, mas ainda são algumas. Faltam 20. Sim, Isso sim. para si, isso para si não é nada. Tipo, 20 estão garantidas, não é, Alexandre? Eu não gosto de ver também as coisas dessa forma, porque se eu ver as coisas, eu acho que se vir as coisas de como está garantido, o esforço também é menor. Então eu prefiro, porque eu acho que eu também não posso ver o ano como 12 meses. Gostava de atingir os 500 mil euros até novembro, porque novembro e dezembro já é para o ano. É Oh, preparação, tudo mais, e quero contratar uma assistente ou um assistente, então isso é importante. Pronto, isto está dividido nesta, ou seja, são 10 meses. certo. Pronto. Ou seja, basicamente, o Alexandre, ao continuar com o esforço que tem, é alguém que consegue sempre um valor médio próximo de 50 mil euros mês, a brincar, a brincar. Tipo, eu não sei se já fez o raciocínio que eu digo isso muitas vezes. Quem está de fora, isto parece que é verdadeira loucura e que é gozo. Não sei se sente essa noção, se tem essa noção. Isto parece tudo gozo, mas quem está cá dentro percebe que é assim que as coisas funcionam. Ou seja, consoante o seu mérito, consoante a sua dedicação e o seu esforço, alinhando o mindset, sabendo qual é o foco, alinha-se para aquilo. Tudo o resto é paisagem, são desafios diários que vão surgindo, mas o meu objetivo é aquele e, portanto, eu só irei parar quando lá chegar. Basicamente é isso. Eu adoro. Mas não se consegue isto em qualquer profissão. Isto não existe em qualquer profissão muito facilmente. Eu digo isso muitas vezes. Eu dei aulas aqui em Coimbra, para já dou aulas em algumas faculdades ainda, mas que é outra cavalgada. Mas no liceu, eu também já dei no secundário. E sei o que é dar aulas no secundário e ganhar mil e tal euros ao fim do mês, não é? Portanto, as pessoas trabalham muito, trabalham X horas por dia, os dias todos da semana, e ganha-se aqueles mil e tal euros. Eu fiz isso para curtir, até porque eu acho que, se calhar, grande parte dos consultores que nos ouvem aqui até era bom experienciarem uma profissão onde se ganhasse 1000 euros ao fim do mês a trabalhar todos os dias, 8 horas por dia. Porque aí entende-se que, com alguma determinação e com o foco, permite-se ter uma autonomia, uma liberdade financeira muito simpática. O Alexandre concorda com isso. Tipo, você podia ter esse mesmo nível de esforço noutra área qualquer, noutra profissão e não tinha o mesmo sucesso. Portanto, isto consegue porque está no setor imobiliário. Concorda comigo?
Sim, é Ou assim, não? eu acho que Não sei duvidoso, mas pode dizer eu tudo. estava aqui a ver, desculpa, a tua Vitor, eu estava aqui a ver a mensagem do Ricardo Marques. Então, desculpa. Ah, não vi, não vi o que é que Ele ele está. estava aqui a meter a respeitar pela sua umidade, disponibilidade, apesar de ter estado com ele 2 ou 3 vezes, faturas 300, agora se seguires a vida, facilmente tens 1 milhão. Isto para um Reels consultor. O Ricardo Marques. Concordo plenamente, concordo plenamente. Sou eu. Sou Ah, eu. olha, ok, ok, já estou a ver, já estou a ver. Plenamente, plenamente. Hum, Assim, ah, eu aqui eu respondi. já sei quem é o Ricardo. Deve ser o Ricardo da Centro Casa cá de Coimbra, não é? Creio eu. Digo eu, julgo que sim. Exato. Pronto, muito bem. Ora, cá está. Era quem eu estava a pensar. Eu acho que nesta atividade também, esta atividade tem uma coisa, acho que é muito interessante, é ao contrário daquilo que nós não conseguimos noutros trabalhos, que é o facto de nós podemos ter também a vida que queremos à maneira como nós queremos, ou seja, cada um de nós tem um objetivo, seja muito ou pouco. Eu acho que, tendo em conta, por exemplo, eu não tenho família, não tenho filhos, não tenho essas Ainda, responsabilidades. ainda, não é? Sim, ainda não tenho essas responsabilidades, ou seja, também me permite estar numa forma de vida e também tendo em conta a minha idade, uma forma no nosso trabalho que, pronto, é diferente de outros colegas. Agora, eu acho que tem tudo a ver também com as experiências que já passámos no passado, porque eu acho que ninguém nasce a dizer que quer ser consultor imobiliário. Eu, pelo menos, ainda não conheci ninguém que teve esse sonho desde pequeno. É uma coisa que eles que acabaram por entrar no mercado por convite por alguém, gostaram, empreendedores, já tiveram empresas, tudo mais. E acho que essa parte também do sítio de onde, portanto, onde nós iniciamos, acho que também é importante para o nosso percurso. Também tem a ver muito com isso. Agora, em relação a um trabalho normal, eu não sei porque eu já tive num trabalho normal e a única coisa que não, por assim dizer, de trabalhar 8 horas é que eu, por muito mais que me esforçava, não ganhava mais por isso. Ganhava sempre o mesmo. Ou É seja, não isso. ganhava pelo mérito, ganhava pelas horas. Exatamente, quanto muito ganhava o funcionário do mês e tudo mais, que são 50 euros ao final do mês, com os impostos, nem sentia isso no ordenado. Então, eu acho que este Eh, trabalho permite isso tudo. Alexandre, bem, eu nem vou para aí porque eu de vez em quando entro num processo que é difícil sair dele, portanto eu nem vou para aí. Mas é evidente que nos apetece aplaudi-lo de alto a baixo pelo seu mérito, e pelo foco e a determinação, porque tudo isso consegue. É evidente que eu não tenho dúvida que o facto de estar na sua empresa ajuda muito, porque é uma Claro. empresa muito bem sucedida, que tem um conjunto de consultores espetaculares e o facto de vocês se motivarem uns aos outros e todos a ter o seu sucesso faz com que vocês vejam isto é possível, então os colegas aqui ao lado estão a ter isto e E portanto eu tenho o privilégio de. Não é, acho que não tem só a ver com. Eu gosto do modelo, eu adoro o modelo da minha marca, mas tem a ver também com o conjunto de pessoas que está lá e das pessoas que estão, que sempre desde o primeiro dia me apoiaram imenso, dão-me sempre muito carinho em todos os processos, desde staff, consultores, qualquer pessoa que seja, e opá, isso também ajuda-nos muito no nosso dia a dia. Eu ter colegas que também me motivam, que eu motivo os colegas, pá, é muito fixe. E eu desde aliás também foi graças a eles que eu saí de onde estava, pelo apoio. Falava à meia-noite, se fosse preciso, 1 da manhã, com o staff da minha loja, quando saía do trabalho com alguns processos que tinha. Eles também se mostraram disponíveis para isso, portanto, isso aí, por isso é que eu, pronto, isso também ajuda em tudo e é muito fixe. É muito fixe. As pessoas que nos rodeiam também é muito importante. é verdade, eu também acredito naquilo que diz, tipo, se calhar ninguém nasce a sonhar eu quero ser consultor imobiliário, não há nenhum miúdo, nenhuma Eu criança acho que não. que nasce a pensar Eu jamais pensei. mas eu vou dizer uma coisa, a minha vida sempre a vivi no imobiliário, nunca tive outra. Durante muitos anos tive as minhas lojas, depois passei para as formações e para o ensino. Mas tudo o que estudei sempre especializei para o imobiliário. Eu tenho uma filha, porque eu já fui casado, nós também temos defeitos, e eu já tive realmente esse problema, e tenho uma filha dessa altura. E se me perguntar o que é que gostaria que a filha fosse, ela está noutra área académica, aquela que ela gosta, que é arquitetura. Mas imagine que não exerce arquitetura, por qualquer motivo. O meu sonho é que ela seja consultora imobiliária. Portanto, no momento em que isso aconteça, e vou-lhe dizer porquê. Porque eu amo-a tanto, 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 que se ela for para uma loja trabalhar 8 horas por dia
e ganhar sempre o mesmo, eu fico altamente frustrado. Porque eu abdiquei de muitas coisas na minha vida para que ela fosse feliz. Imagino o que é eu sentir que a pessoa por quem eu lutei a vida toda se sujeitou a uma entrevista em que alguém olhou para ela sem saber o que é que ela valia e dizer: tu dou-te 1.200 euros. E ela, Eu coitadinha, percebo. passa a vida inteira a trabalhar e no verão, os meses antes do verão, deixa de ir fazer as unhas e a depilação definitiva para ver se consegue ir à praia da Figueira da Foz para gastar a gasolina para ir à Figueira da Foz. Eu acho isso uma tristeza profunda e julgo que a única forma que eu tenho dela não o fazer é fazer aquilo que gosta. Ela quer ser arquiteta, então vá estudar para os países que ela quiser no mundo até ser exatamente o que quer. Se não conseguir ser, que seja consultora imobiliária, sabe porquê? Porque tem dignidade. O Alexandre acha que sim ou nem por isso? Tem dignidade Sim, ou sim, não? claro, claro. Eu, Muita é assim, dignidade. eu aí, doutor Vítor, e desculpe estar a interrompê-lo, Não, eu, não. eu, eu aí, pronto, eu vejo, eu concordo com aquilo que me está a dizer, Eu só, gostava de falar quando fosse oportuno. Eu chamo Paula Ferreira, gostava de falar quando fosse oportuno para não estar a interromper, está bem? Claro que sim, claro que sim. eu concordo com aquilo que está a dizer e eu percebo, porque também já passou se calhar por outras coisas na vida que também levaram a essa, portanto, a esse esforço e tudo mais. Agora, eu acho que se eu tivesse, porque eu acho que qualquer profissão é reconhecida. Isso. Qualquer uma é digna, desde que. Agora, eu, por exemplo, se eu tiver um filho que ele queira trabalhar, por exemplo, a apanhar lixo na rua, para trabalhar para os serviços municipais, para mim está tudo bem, mas ele tem que ser uma coisa, que é, tem que ser o melhor e tem que fazer aquele trabalho o Adoro, melhor. adoro. Porque aí é que nós somos reconhecidos. Quando nós nos dedicamos às coisas, e aí, porque nós somos os melhores, ou queremos ser os melhores, porque nos dedicamos para tal. Se nós nos dedicarmos às coisas e formos, por exemplo, uma senhora que limpa escadas, se ela for a melhor senhora a limpar escadas, ela vai ter muito trabalho, vai estar sempre cheia. Ouça, a verdade é que quando dei aquele exemplo, vou clarificá-lo. Não é porque seja uma coisa ou outra, de longe, nada disso. A verdade é que há um caso clássico que se estuda em marketing, que é o caso da Dolores. A Dolores é uma empregada de mesa, mas que é tão bem paga, é muito bem paga, precisamente porque ela serve muitos cafés ao longo do dia. Mas a diferença dela para as outras empregadas de mesa é que ela serve café sem que a chávena, quando toca na mesa, faça barulho. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, Fiquem com esta metáfora. Só que o problema é que, imagine, eu sou professor, eu dei economia no liceu, 10º, 11º, 12º. Eu posso ser verdadeiramente brilhante, Alexandre, mas ninguém me altera os 1.200 euros, por exemplo. Ou o que eu quero que entenda. mas acho que aí depois tem a ver com uma coisa de visão de cada um de nós, porque hoje em dia abrir um negócio, que assim como nós, eu não tenho loja física, trabalho para uma marca, e se eu estivesse noutra área e fosse o melhor, por exemplo, eu quando tinha 16 anos trabalhava na Pisete, e eu queria fazer o máximo de entregas possível, porque ganhava 50 cêntimos a cada entrega, e eu matava-me, nem que tivesse de descer escadas com a moto, eu fazia. Agora, se hoje em dia, se eu mesmo estivesse nessa área e adorasse fazer isso, eu se calhar abria uma pizzaria minha. Pois. Ou seja, basicamente, aqui que eu luto muito, eu já fiz algumas palestras em Lisboa. Houve uma que até foi muito engraçada, de 121 nações, em que eu fui o orador da 121 Nações numa ação de recrutamento, justamente para dar esta visão de, tipo, questione-se a si mesmo se quer trabalhar uma vida inteira por um ordenado, tipo, o meu valor é este, o que eu valho é isto, ou se quer dar a mim uma oportunidade de ganhar aquilo que mereço. E, portanto, deixa-me cá descobrir qual é o meu valor. Em que, quando nos deitamos, em vez de eu limitar os sonhos, do género, eu só posso ir de férias ali porque eu só tenho esta disponibilidade económica. Alexandre, aqui nós fazemos já a venda de mais um imóvel ou angariamos mais um imóvel e vamos Claro, claro. ricas. Somos Claro um que o pouco mais dinheiro traz-nos sofisticados. conforto, isso acho que é indiscutível. O dinheiro traz-nos conforto porque é moeda de troca, assim como há não sei quantos anos atrás, quanto mais terrenos tivéssemos e mais produzíssemos em batatas, éramos mais ricos. Claro que sim. Eu acho que isso é. Agora, o que eu gosto de sempre passar às pessoas e que as pessoas fiquem com a mensagem que é, e na minha visão, eu levo isto sempre para mim, que é o sucesso que nós temos, claro que é feito pela sociedade, que nos dá essa aprovação, como é óbvio, mas tem a ver também com a dedicação que nós damos, seja o que for, a cada tarefa que nós fazemos, ou o que for, porque o resultado final, no meu caso, querer faturar 500 mil euros, no caso de outro consultor querer faturar 100 mil, tem na mesma mérito como eu. Agora, os processos que ele tem
ou que quer para os clientes dele a viagem, nesse sentido, tem que ser muito dedicada. Eu acho que isso aí, por isso é que eu digo, isto tem tudo muito a ver, este trabalho é muito fixe porque nos permite em várias fases de vida estarem em vários pontos diferentes, desde que tenhamos sempre a mesma dedicação. E acho que isso depois, no meu caso, como eu não tenho filhos, nem família, nem nada, pode-me levar a outras coisas. Quem tem, eu acho que se fizer 100, 200 mil euros, o que seja, dentro do tempo horário que eles têm e tudo mais, não podem se calhar atender chamadas já às 9 da noite, porque estão a deitar uma criança, ou o que seja, e eu posso fazer isso, ou pronto, não devia, se calhar, por uma questão também de horário, mas eu posso fazer isso. Eu acho que está tudo certo. E isso é coisa fixe nesta área, que está tudo certo. A maneira como vemos as coisas é que pode ser diferente, mas está tudo certo, desde que, na minha visão, que se cumpra o objetivo que é cumprir um contrato com o proprietário e pronto, cumprir esses pilares. Alexandra, é delicioso ouvi-lo. Entretanto, já vamos dar uma palavra aqui a uma pessoa que pediu, mas na verdade o delicioso é verificar que você trabalha não pela matéria, não pelo dinheiro, mas pela missão de ajudar as pessoas, de as ajudar na venda o quanto mais rápido melhor, a que não hajam surpresas, a esclarecê-las todo o processo. Portanto, o Alexandre tem aquele nível de interesse de saber o mais possível, sobretudo para ajudar as pessoas. E porque quanto mais os ajuda, mais eles confiam em si, e, portanto, melhores resultados também têm. As referências vêm por causa disso, porque as pessoas se identificam connosco, confiam em nós e gostam de nós. É isso mesmo. E isso é maravilhoso. Ou seja, além de ganhar muito, e que é o que merece, é reconhecido. E passa na rua e as pessoas cumprimentam-no e saúdam-no e agradecem e dizem aos outros: Olha, foi este senhor que vendeu a casa. Foi este senhor. Certo, sim. Isso é Mas verdade. isso também depois nos obriga a outras coisas, a nível de sociedade, temos outros comportamentos que eu não posso ter, se calhar, com um jovem da minha idade. Por Quais são, exemplo, por exemplo? Diga-me, só para eu saber se faço algum deles ou não. Curiosidade. por exemplo, se eu for sair para algum sítio ou se beber um copo e tudo mais, se estiver na festa de empresa, é uma coisa porque estou mais protegido com pessoas e tudo mais, mas não, se calhar não vou estar a beber cervejas às 4 da tarde, por exemplo, ou não sei, acho que algo assim do género, e não é por uma questão que não possa fazer, mas Uhum, aí já tenho uma imagem que eu criei que engloba isso, porque eu uhum, podia ser o melhor consultor imobiliário na mesma, mas uhum. pronto, e tem a ver também como as pessoas estão desabituadas a ver. Eu também acredito que aos 24 anos o Alexandre tenha que fazer isso. Eu também costumo dizer que quando eu tinha 25 comprei um Volvo. Sim, Tinha que comprar, não é? Porque tinha que comprar um carro sério. Não sei se, tipo, tinha que comprar um sim, sim, carro sim. sóbrio. Em vez de comprar uma cena marada, fui comprar um carro sóbrio. Depois, mais tarde, já comprei um descapotável de 2 lugares. Portanto, é como tudo na vida. A dada altura, eu precisava, pensava eu, hoje, perguntei a um amigo meu se o melhor não era comprarmos 2 ténis iguais, da mesma marca, para poder usar um sapato de cada cor, porque isso é irreverência. Eu não sei se era disso que falava há bocadinho. Talvez aos 20 anos eu não pudesse fazê-lo, mas aos 50 nós fazemos o que queremos. Desde que as provas estão dadas e você faz sempre tudo certo. Eu acho uma coisa. eh, Um mau comportamento, tratar mal uma pessoa na rua, cuspir para o chão, não sermos educados com todas as pessoas à nossa volta, invadir o espaço de cada um, isso é uma coisa que nos envergonha. Agora você viver a sua vida, homem, quer dizer, então Sim, claro. os outros todos celebram a vida com fracasso. Você é carregado de sucesso e não há de brindar à felicidade. Usufrua, viva a sua idade conforme pode, porque ela nunca mais volta atrás. Portanto, Também é verdade. não deixe de viver os 20 anos. Sabe porquê? Porque nós, quando chegamos aos 50, ficamos altamente frustrados a querer viver os 20 que não vivemos e já não podemos. Ok. Porque já não é. Portanto, você viva tudo aquilo que tem direito, desde que não faça coisas desonestas, desde que não ande para aí caído no chão com uma babadeira, tipo, já não é bem próprio, isso era para a queima, agora já passou, tipo, Sim, sim, agora, claro. tipo, isso já não tem hipótese. Mas tudo o resto está tudo bem. Bebeu 3 copos, epá, é chato, não está bêbado, mas acusa álcool, vai do Uber, deixa o carro aí num sítio qualquer Sim. e está tudo certo na mesma. Portanto, não, o meu conselho, oxalá os seus pais não me ouçam, mas o seu conselho é viva nas horas, porque a malta tem que celebrar a vida. Temos que celebrar a Também é vida. verdade. Não sabemos quando é que ela acaba, portanto temos que viver o melhor possível para os outros e para nós. Eu queria lhe pedir uma ajuda. Tenho aqui 2 pessoas que eu acho espetaculares. Tenho-nos aqui à dada altura. Eu já. Mas espera, espera. Antes disto, havia aqui uma senhora, julgo que era A Paula Paula Ferreira. Ferreira, não é?
Eu não sei se a Paula podia E, ligar a câmara, era e só questão de cortesia, é, uma vez que todos não, temos não, câmara. não, Deixámos de ouvir. Pronto, deve ter caído. Está não, tudo certo. desculpa, eu estou aqui, eu estava a dizer que na situação em que estou não posso ligar a câmara e peço desculpa a todos, está bem? Mas está-me a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir bem, sim. Pronto, só que entretanto decorreu outro tipo de tema no curso da conversa e penso que eu ir buscar um tema que já passou, Ah, que poderá não fazer muito sentido, porque já decorreram outro tipo de afirmações, que agora voltar lá atrás, não faz penso que sentido. Ok, não tudo faz, certo. ficará, apesar que eu considerava muito importante, mas acho que fica deslocado e teria que ter sido a seguir a esse tema, que foi o Ok. tema de rendimento versus profissão, que eu acho que está a ser desenvolvido de uma maneira errónea, que pronto, que ficará para uma próxima oportunidade. Muito bem, será bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Então, ó Alexandre, ia-lhe pedir um favor. Sobretudo a estas pessoas mais jovens, têm uma idade muito mais próxima da sua. Aqui, tanto o Samuel como, por exemplo, eu estou a ver o Vitali, aqui de Viseu, aqui à direita. Se o Alexandre lhes quiser deixar um conselho, o que é que lhes diria, Alexandre? Eles entraram no imobiliário há pouco tempo, um e outro. O Vitali tem alguns meses, o Samuel tem também menos de um ano, se não estou em Sim, erro. agora é a parte mais complicada. Tem tipo. Desculpa, Não, desculpa não, ter diz, Samuel, interrompido. diz, Tem desculpa. tipo 10 meses. Ok. Muito. O que é que lhes diria? Que conselho é que lhes diria para eles serem muito, muito bem-sucedidos, Alexandre? Assim, eu acho não. O que vocês têm que fazer nos próximos 6 meses, para além das chamadas que têm que fazer e de criar agora métodos e hábitos que depois vos possam trazer mais à frente o sucesso que vocês querem para vocês, é não desistirem nos primeiros 6 meses, que é a parte, na minha opinião, e o que eu senti na altura, que é mais complicado, porque ninguém nos conhece, não sabemos métodos, não sabemos nada. Depois é absorverem, tem que ser uma esponja, absorver muita informação de todos os colegas que estão na vossa agência, top producers, até mesmo experientes, tudo vai ser útil para vocês. E depois o facto de vocês fazerem chamadas todos os dias, criarem hábitos no vosso trabalho, vocês daqui a uns meses estão a colher isso, portanto, semear para depois colher mais à frente. E esta é a parte mais difícil, que é o vosso terreno não tem nada, então tem que semear agora. Depois, no futuro, as coisas também vão se tornar mais automáticas. Samuel, e Vitali, o que é que diz? Não, não percebi. Estava aqui a perguntar ao Samuel o que é que diz sobre isto, sobre o conselho. Não, estava a dizer que faz sentido. É assim, eu já estou aqui há algum tempo, eu por acaso também estive na capa da Lua, é engraçado. E entretanto saí, agora estou na empresa mesmo do meu pai. Ok. E pronto, agora é que eu meio que me estou mais a tirar de cabeça. Até agora foi um meio-meio, foi um se calhar. Mas é que eu já ouvi tanta gente a dizer, se calhar vai procurar vai trabalhar. Porquê que não arranjas um part-time e vais trabalhar para o continente e não sei o quê? Opa, e isso para mim tipo, é inconcebível. Assim, Eu acho que não mereço isso, eu acho que mereço um bocadinho mais, então agora estou-me a tirar um bocadinho mais de cabeça. Não é que esses trabalhos tenham algum problema, mas para mim Zero. não quero. eu acho é que eu aí acho que tem a ver um bocadinho com a tua. Ou seja, isto é um negócio nosso. E nós, para começar um negócio, precisamos não necessariamente ter algum investimento, mas se quiseres te sentir mais confortável, tens algum dinheiro de lá durante alguns meses. Isso é importante. E se tu não tiveres, aí se calhar vais ter que recorrer a outro sítio, no caso, ou o que seja. Portanto, na minha opinião, Sim, pelo menos no perfil de pessoa que eu sou, eu precisei ter isso. Ok? Não significa que vais ok, fazer esse trabalho, não tens que ver só isso. Aliás, até se calhar isso dava-te mais força para trabalhar todos os dias porque não queres estar naquele está sítio certo, e queres estar aí, ok? Acho que tem a ver um está bocadinho certo, com isso. Da mesma forma, quando nós acabamos uma licenciatura, nós achamos que qualquer empresa que nos contrate, por nós já sermos licenciados, temos uma vaga. E não, a realidade é que, ok, nós fizemos o nosso investimento, os nossos pais fizeram numa licenciatura e nós agora temos que ir à luta, à procura de entrevistas, à procura de trabalho e eu tenho que me vender a uma empresa, percebes?
Acho que Digamos que aí começa o romance, não é? sim, sim, sim. E Esse- também porque depois damos valores a outras coisas durante esse processo. Eu ainda hoje deito-me super tarde, às vezes, agora depende dos dias, das tarefas que tenho que fazer, trabalho sábados, trabalho domingos, pá, às vezes também gostava de estar na praia. É mesmo assim, mas tenho que fazer aquilo. Tem a ver com responsabilidade aí que nós vamos ganhando. Atenção, não estou a dizer que não és responsável, ok, Samuel? Sim, Longe sim, sim, disso. sim. Estou a dizer, Eu percebi, eu percebi. porque, ainda principalmente nesta área, nós temos a responsabilidade de várias coisas, de ajudar pessoas ou estragar a vida às pessoas, ok? Temos isso é uma grande Sim. responsabilidade e fora isso, mesmo que não nos passe na mão, passa-nos muito dinheiro à nossa frente. E pronto, isso é preciso nós também sabermos o devido valor das coisas e pronto. Mas acho que numa fase inicial, se tu tiveres capital, perfeito, é ir a fundo todos os dias. Se não tiveres, para estás mais tranquilo. Pá, pronto, aí eu pensava se calhar num plano B. Isto foi o que aconteceu comigo. Ok? Hum. Agora, se tiveres essa possibilidade, excelente. Muito bem, muito bem. E o Vitali está caladinho, mas o Vitali tem muita, muita, muita garra. Vitali, quero Concordo agradecer aqui. contigo. Sim. O Vitali está a ser esponja, sabe, Alexandre? Está a absorver tudo. Teve o privilégio de ter uma diretora. Eu partilhei um vídeo do Vitali nas minhas redes sociais, esta semana ou na semana passada, porque ele fez ali um testemunho do género: ai, foi tão bom vir cá ter isto e tal, e eu achei o máximo. E partilhamos. O Vitali é daqueles que também vai ganhar muito, muito dinheiro porque ele tem muita vontade. Deixe-me só aqui perguntar, mas entretanto vamos terminar, até porque eu entrei de férias hoje e Ok. amanhã vou ter que fazer uma viagem de muitas, muitas horas, esta noite, entretanto. De qualquer forma, Ana, queres aqui fazer uma perguntinha? A Ana é broker, tem uma agência própria na Margem Sul, Lisboa, já agora fica aqui contextualizado. Queres Ok. fazer uma pergunta ao Alexandre, não é, Ana? Não, não é propriamente uma pergunta. Olá, Alexandre, olá a todos, Olá, obrigada Ana, tudo bem? Olha, eu estava a ouvir agora com muita atenção Ok. e realmente uma das coisas que eu acho que é um orgulho de nós ouvirmos os nossos jovens, eu digo os nossos jovens porque também estou é depois dos 50 só, não há nada, pronto, não interessa. Eh, É uma coisa muito importante que é a questão que tu estavas a falar e abordar de que realmente a nossa responsabilidade, e eu também faço isso. Aliás, fui fazer visitas hoje de meletas Boa, boa. e vou apresentar a proposta, portanto, a ver se fecho negócio. Eu tenho realmente a Positive Real Estate, mas eu tenho uma parceria com a Million Group do Porto, ok? Também para Ok. salvaguardar esta questão e que gosto muito, e que gosto muito. Contudo, voltando aqui à questão, tu estavas a abordar uma coisa muito importante, que é o facto de nós trabalharmos o fim de semana, muitas das vezes realmente as outras pessoas vão à praia, nós não podemos ir à praia, porque é isto, o imobiliário, quem abraça a vida do imobiliário, tem que estar na disposição de poder atender um telefonema ou ligar às 9 da noite, porque às vezes até temos clientes que estão fora do nosso país. E uma coisa muito importante que tu disseste é o facto de passar muito dinheiro à nossa frente e tudo isso. Eu costumo dizer que nós, consultores, é como se nós tenhamos uma chave na mão que pode representar a felicidade de uma família ou o pesadelo dessa família. Portanto, nós temos uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, eu até estou arrepiada, uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, tão grande, que faz efetivamente a diferença pela positiva ou pela negativa na vida das pessoas, porque quem vem ter connosco, muitas das vezes já vem com algum dano traumático de alguma relação que teve no imobiliário que correu menos bem, não quer dizer que tenham sido feito mal nem nada disso, mas que efetivamente coisas que possam ter ocorrido menos bem e que se calhar vêm ter connosco no sentido de nós podermos ajudar e aquilo que o Vítor estava a dizer, e isto no fundo, eu acho que realmente isto é delicioso porque nós conseguimos, eu continuo a achar que isto é como se fosse uma licenciatura, em que nós vamos estudar uma série de temas que são complementares dos temas principais de uma determinada profissão. O saber a fiscalidade, o saber uma série de assuntos que estão à volta, dão-nos competências para nós sabermos estar com as pessoas, com vários clientes, com vários tipos de clientes, porque as pessoas são todas diferentes, não é? E realmente podemos ter a sensibilidade de saber tratar as pessoas e de ajudar as pessoas da melhor forma. E nisto era para te dar também os parabéns, porque acho que tu és um miúdo rígido. Desculpa eu estar a dizer miúdo, é com todo o respeito, Não, atenção. não, à vontade, à vontade. Eu não tenho esse Mas formalismo.
Epá, acho que foi uma excelente ideia do Vítor. Portanto, Vítor, estás de parabéns também. É uma delícia a gente podermos estar a acabar o dia a ouvir isto tudo assim. E especialmente vermos aqui jovens que são. Olha, ainda hoje eu falei isto com os meus clientes que foram visitar o imóvel. É um orgulho ver a vossa geração com a força que vocês têm, pá. A sério, bem-ajam. Por isso, é Obrigado, Ana, uma grande obrigado. responsabilidade na vida dos nossos clientes. Temos uma grande responsabilidade no setor imobiliário, porque realmente vale a pena nós nos preocuparmos. Eu digo sinceramente, eu nunca imaginei estar a dizer isto ou estar a trabalhar no imobiliário. Estou já há 6 anos e posso dizer que adoro, 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 mesmo, completamente. Portanto, muito obrigada, bem-ajam, bem-ajam. Tá bom. Obrigado, Obrigado, Ana, obrigado pela partilha. Alexandre. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado eu pelo convite. Eu queria, olha, e somos da mesma cidade e quase não nos cruzamos. Agora percebo porquê, porque certamente o Alexandre só sai de dia, eu saio mais de noite, porque de dia estou a trabalhar aqui, portanto, isto foi uma boca para si. De qualquer forma, eu quero-lhe muito agradecer. Se o Alexandre entender, eu pedi-lhe especificamente a 2 ou 3 elementos, olha, mas esqueci-me, sem qualquer maldade, aqui da filha da Ana Faria. A Ana Faria acabou de trazer a filha com ela agora também aqui para o setor. Enfim, há imensa gente jovem que nós vamos assistindo e é tão bom ver que está Fixe, a fixe. enriquecer e adorar a colorir o imobiliário com uma paleta de sabedoria espetacular, porque a vossa geração tem uma forma de estar diferente da minha, por exemplo, e de outras pessoas que aqui estão. Portanto, basicamente, nós regemos-nos por um conjunto de formas e de posturas. Sei lá, eu gosto muito de curtir a vibe, mas nós somos malta dos telefonemas, vocês são as maltas das mensagens e Sim. dos áudios e dos não sei quê. Eu agora também já me habituei e também faço isso. Até porque nós chegamos a uma altura e temos o síndrome da velhice e então queremos fazer tudo o que é da moda e tudo o que são as novas gerações. Para mim é delicioso estar sempre envolvido com malta nova, sobretudo aqui uma vez por mês nas lives, para nós reaprendermos os comportamentos e como é que temos que estar na boa. Mas, além disto, e portanto eu há pouco falei aqui de 2 ou 3 elementos mais novos, mas para os outros mais maduros, com mais anos de experiência, deixe-me lá perguntar-lhe. Alexandre, veja o gozo. Você é tão jovenzinho, começou há pouco tempo, mas eu vou ter que lhe fazer isto. Diga lá um conselho. Qual é o conselho que dá às pessoas que têm muito mais anos do que o Alexandre, mas menos sucesso do que você? O que é que lhes diria para eles brilharem mais? O que é que lhes diria para fazer? Essa pergunta é mais difícil de hoje. É mais difícil de hoje por uma razão, que eu também admiro muito as pessoas mais velhas, isto até parece mal eu dizer e desculpem alguma coisa, mas as pessoas que têm mais idade do que eu e que também estão na luta todos os dias, porque é preciso também energia e outra predisposição, já têm uma família, já passaram por outras tantas coisas que também não é fácil. Por isso é que eu gosto de fazer muito negócios com malta mais velha. É assim, o conselho que eu tenho, isto é muito complicado, esta pergunta. Diga, diga. Diga o que quiser. Tipo, imagine, Não, você quer dar a fórmula do sucesso. Nós estamos agora em laboratório e estamos a uhum. criar a fórmula do sucesso para o imobiliário. É uma equação com algumas variáveis, pode ser um polinómio. Eu E acho que a malta mais velha pode ter, por algumas coisas que já passaram, alguns hábitos que estejam errados, na do minha tipo, opinião. do tipo. Por exemplo, aí essa parte aí dependeria de alguma coisa, mas acho que tem a ver com alguns vícios ou hábitos que com o tempo ou com algumas experiências se tornaram mais amargos ou de outra forma e que também não os permite estar tão à vontade com as pessoas no sentido de abraçar os outros. Algumas pessoas mais velhas que estão no mercado quando dizem-me assim, isto há não sei quantos anos atrás era diferente e não sei o quê. Pá, eu acho que esse pensamento, e digo isto como se também fosse com a malta mais nova, de isto está difícil, não sei o quê, acho que esse pensamento devemos eliminar. Erradicar. É Exatamente. porque quanto mais nós estamos a pensar em coisas negativas, mais atraímos ou menos as coisas correm, porque estamos a Tão bom. desculpar com isso. E acho que é só uma questão de procurarem atualizar, se calhar. Por exemplo, com as pessoas mais velhas que eu tenho da minha loja, eu gosto muito porque elas também me procuram dessa forma e eu procuro-as a elas
em decisões mais maduras, que eu sei que posso ainda não ter ou ouvir sempre, no sentido ali de um pai ou de uma mãe, que isso é importante. E eu acho que a malta mais velha é só abraçarem algumas coisas novas que também a sociedade e de informação nova que está a haver. Porque, ou seja, nós agora já não vendemos imóveis no jornal, ou, aliás, há malta que ainda faz esse investimento, agora eu acho que hoje em dia, acho que já não faz sentido esse investimento. Por exemplo, sei lá, agora também acredito que possam não se sentir confortáveis a fazer vídeos, tudo mais. Não tem só a ver com isso, acho que tem a ver com a maneira como nós estamos com os outros. E nós, quanto mais idade temos, não é? Na minha opinião, e quanto mais, e por algumas coisas que se calhar já passámos, também a vida nos ensinou a ser um bocadinho mais amargos. Mas acho que nesta área nós temos que ver isso de outra perspectiva, porque nós estamos a lidar com a coisa mais importante que as pessoas têm na vida, a nível material, que é um imóvel, ou a compra de uma casa, que é o bem mais caro. Então isso tem que ser visto com outros olhos, na minha opinião, tem que ser visto como uma coisa sempre boa. O preço é consequência de alguma coisa. Eu acho que seria isso, se calhar. Não sei se faz sentido ou não. Fica aqui o conselho do Alexandre, do género, às pessoas mais maduras que acumulam mais experiência ou mais anos de experiência, que não se fiquem apenas por isso, mas que fiquem atentos também aos novos comportamentos, às novas tendências, às novas práticas, não só às coisas más que aconteceram, mas às oportunidades que estão pela frente e focarem-se positivamente naquilo que pode acontecer. Sim. E atualizarem-se. Alexandre, houve aqui um comentário de uma pessoa que eu vou tocar, mas eu não vou tocar em forma de pergunta, vou-lhe dar o meu melhor, porque você merece que eu lhe ofereça algo, nem que seja uma dica quando você já tem tudo da sua agência, do seu coach, naturalmente, e você tem tudo, não precisa de nada meu. Mas se me permitir, e como é gratuito, e como é de borla, olha, você se não quer põe no lixo, mas eu gostava de lhe o deixar. O Alexandre é perfeito em tudo, como toda a gente percebe, você é maravilhoso. Pronto. Não, eu isso não concordo. Acho que, acho Mas, que não somos perfeitos, eu sim, tenho sim, muitos erros. mas podemos discutir isso aqui. O que é que você acha que não é perfeito e nós podemos ajudá-lo? Quer partilhar algo em que seja importante? Não sei, é assim, eu acho que nós não somos perfeitos em tudo, não é? Eu acho que a perfeição é um nível, ou a palavra é uma coisa também muito complexa e que demora alguns anos a atingir isso. Eu ainda não tenho, eu posso ter resultados, mas ainda não tenho experiência suficiente para estar aí. Pelo menos eu considero isso da minha parte. Tendo Certo. em conta que vejo colegas meus que têm muito mais experiência do que eu e que estão há mais anos, não precisam ter os mesmos resultados, mas fazem coisas melhores do que eu. Maravilhoso. Opa, você é um homem muito, muito humilde, o que é maravilhoso também. Portanto, isso contribui para você brilhar cada vez mais. É das qualidades que eu pessoalmente mais aprecio no ser humano. A humildade. Não em excesso, sobretudo quando ela é falsa. Quando a mascaramos para fazer de conta que somos humildes, essa acaba por ser defeito. Mas quando ela é autêntica, como é o seu caso, e é muito lindo ouvir. De qualquer forma, eu vou-lhe dar uma dica, porque eu acho que faz bem. E agarro ali a comentário do Ricardo, eh, tem pertinência, em meu entender. Ele estava ali a dizer em tom de graçola do género: tu gostas das questões provocatórias, vai ali, mas eu não. Eu gostaria de lhe dar um abraço neste momento. E enquanto lhe dou um abraço, vou-lhe dizer ao ouvido que dá gosto assistir a tudo o que você faz. Eu não via muito antes, só desde que o João me falou de si, é que fui lá dar Sim. mas, sobretudo, agora já fui. Aliás, você vê pelo número de likes. Eu, quando vejo coisas, gosto sempre a pôr corações. Zás, zás, zás. Toda a gente está aqui a ouvir sabe disso. Sobretudo quando eu me deito. Quando eu me deito, eu não gosto de me desligar do mundo sem antes ver o mundo. Então vou às redes sociais, trás, trás, trás. Quando vejo comentários giros, quando vejo coisas que me rio, quando vejo gente gira, enfim, seja o que for. Eu gosto de fazer corações. De qualquer forma, e hoje assim fiz na hora do almoço. Portanto, de qualquer forma. Eu vou ter que lhe dizer isto. Nós defendemos muito. Nós temos um curso de marketing digital que não sou eu que o dou, porque eu não percebo marketing digital. Sei só o suficiente para mim e para aconselhar as minhas equipas, mas não sei ensinar. Então temos o Pinheirinho, que ainda esta semana foi também à sua Sim, agência, sim, sim. pronto, que eu sei, e que é um amigo pessoal que eu amo de coração também. Mas, portanto, isto para explicar que, relativamente ao marketing digital,
O Alexandre tem ali um conjunto de coisas. Você tem Reels, eu já percebi que aquilo que faz é tráfego pago e, portanto, nem aparece no seu digital, mas está no mundo, que eu adoro. Eu adoro isso. Portanto, eu gosto às vezes de ir a pagar coisas no meu perfil, porque eu não sou cursos que dou, eu sou tudo o resto. E sou um devaneio, e sou praia, e sou gin, e sou uma sangria. Eu sou isso já, porque já não me apetece ser só cursos. Mas independente, portanto, é pago os cursos, mas independentemente disso, acho que você faz muito bem em pôr as casas, em pôr tudo isso, mas vou-lhe dar um conselho, assim, ao ouvido, do género. Isso é magia, mas eu no seu lugar, eu dava um saltito, não estou a dizer que seja para cima ou para baixo, um saltito ao lado para fazer mais uma coisa que o Alexandre merecia, é dar conteúdo. Eu já percebi que o seu discurso ao proprietário é oferecer. Você dá conhecimento, você dá sabedoria, você ajuda as pessoas e os deuses remuneram-no. À troca disso, dão-lhe angariações. Portanto, você ajuda as pessoas em dificuldades, naquilo que não sabem, na falta de conhecimento, em mais-valias, em os direitos de preferência às entidades públicas que você falou há pouco, em documentação dos imóveis, tipo, você protege as pessoas de algo que elas desconheciam. Em troca, consegue angariações. Portanto, a causa está excelente. Por que não ir alimentando também as redes sociais, não só com imóveis, mas com conselhos, com dicas, com sabedoria? Portanto, fazer um Reels que ficam no seu perfil não só de casas à venda, ou de uma casa que agora angariou em Soro para reabilitação, ou de um apartamento que é um excelente T3, papapá, mas por que não venha hoje falar do que é o IMT jovem? E por que não venha aqui dizer-lhe qual é a taxa de rentabilidade dos imóveis na região centro? Valorizaram neste trimestre 7,6%. Já viu um imóvel? É uma parte do branding, não é? O que é que acha? Eu faço isso, o branding, mas é em campanhas pagas, e então por isso é que não aparece no perfil. Mas sim, eu percebo o que o Dr. Vitor está a dizer e concordo, também já tinha pensado nisso. Só que pronto, trabalho com uma empresa de marketing que me trata dessa parte, eu só faço as gravações, eles fazem a gestão do tráfego. Eu nas minhas redes, sou eu, nos posts que faço, sou eu que faço. E eu neste momento não tenho tido assim Tem disponibilidade, não é? muito tempo para me dedicar a essa parte, mas pronto, daí a ideia. Não, daí ter que acontecer aqui ter um assistente na equipa, porque preciso aqui combater algumas fragilidades que tenho no negócio. Isso é uma delas, sim. É uma dica. É uma dica que eu Claro, acho claro, que, mas quem é vai muito ver. importante. Digamos que quem vai ver o seu perfil é espetacular, porque não só vê os imóveis que têm à venda, mas vê o Alexandre não como um vendedor de casas, mas como um especialista do imobiliário. Certo? E, Sim, sim, e sim. você E acho merece. que isso era muito importante também. E Tá? obrigado pelo conselho. Não, 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 estou cá sempre para isso. Olha, Alexandre, fica aqui o meu compromisso de tudo o que precisar de mim, disponha. Obrigado. Só se eu não puder. Fica aqui o convite também, de que para mim será um gosto. No próximo, nós temos mentorias uma vez por mês, costumam ser online, mas nós sempre adoramos fazer as presenciais, em que você vai divertir-se, porque vêm pessoas da Madeira, vêm pessoas do Pico, Ok, boa, muito fixe. vêm pessoas do Algarve, vêm pessoas. Há pessoas do Algarve da sua marca, muito boas também. Enfim, nós temos pessoas de vários pontos do país. E que é bom essa partilha. Eu acho que nós temos muito orgulho e sentimos-nos muito honrados se nesse dia de partilhas em que todas as pessoas dizem o melhor que fizeram e os melhores resultados vêm de onde, o Alexandre, se quiser estar lá também, para nós será um gosto estar na nossa academia. É aqui em Claro que Coimbra sim. e volta e meia fazemos. Pronto, independentemente disso, o que precisar de mim disponha. Eu Obrigado, estou igualmente, muito David. feliz por ter aceito o meu convite e vir demonstrar aqui a todas as pessoas que, de facto, querem ganhar 500 mil euros é não perder o foco, é estarem focados naquilo que querem, independentemente do número de nãos que têm que ouvir. Os nãos é o início de um romance que nos conduz ao sim, não é? Falávamos isso ainda há muito poucos dias aqui num dos cursos. A Paula está a rir-se, mas eu lembro-me perfeitamente de o ter dito. Eu amei de coração ouvir a sua visão. Há pessoas mais pequeninas, que eu respeito muito, mas mais pequeninas, não sei se está a ver o que eu quero dizer, que não aceitam partilha, que preferem prejudicar um proprietário, porque partilhar significava reduzir a minha remuneração. Eu acho isso ligeiramente triste. Eu percebi, é maravilhoso ver o Alexandre que ganha tanto, 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 mas que adora as partilhas, porque elas são simultaneamente um momento de aprendizagem
com outros colegas, têm outras práticas, outra experiência, outra sabedoria, bem-aja por ter partilhado isso aqui, que é algo que nós defendemos tanto. Obrigado. Vou encerrar com uma frase que você disse há pouco e que eu escrevia, porque eu gostei tanto, que é: o meu principal interesse é para com o proprietário. Ou seja, Claro. você angaria uma casa e o meu principal interesse é para com o proprietário. Portanto, se isto vai ter que ser partilhado, se não vai, isso é batatas. Porque enquanto vocês estiverem a honrar o compromisso que assumiu com o proprietário, está tudo certo. Alexandre, se eu tivesse que vender uma casa aqui em Coimbra, também me sentiria muito orgulhoso de ser o Alexandre a vendê-la. Obrigado. Eu teria todo o gosto em defender os seus Portanto, interesses. muito obrigado, não tenho dúvida. Portanto, muito, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu, por mim, estou satisfeitíssimo. Tudo aquilo que foi aqui dito, foi pelo bem, são pontos de vista, são lives gratuitas, portanto, é apenas para mudar um mindset. E eu julgo que é sempre muito, muito, muito positivo. Percebermos o que o imobiliário pode ser, também do ponto de vista da remuneração, sobretudo quando estamos com alguém, que é o caso do Alexandre, em que o valor médio dos imóveis é inferior a 200 mil euros. Portanto, nós poderíamos dizer que o Alexandre está focado em 500 mil, em meio milhão, mas porque trabalha coisas de milhões. Portanto, faz 4 ou 5 negócios e chega ali. Não é o caso. É um negócio de quantidade no Alexandre. Sim. Portanto, ele angria muito, trabalha muito, disponibiliza muito horário particular que poderia ser para ele se divertir e também deve fazê-lo, deve equilibrar a coisa. O seu coach naturalmente dir-lhe-á isso, porque ganho muito, não deixe de ganhar, mas viva. Viva Sim, intensamente. sim, é muito importante também. É uma das coisas que tenho que trabalhar para o próximo ano. Claro que sim. Meus senhores, para mim foi um gosto mais uma vez estar convosco. Como sabem, tudo isto fica disponível no Spotify, não sei em quando é que vai ser lançado, porque eles vão por ordem, mas será um dos episódios, um podcast que fica no Spotify. Quem quiser é Imobiliário de Corpo e Alma, como sabem, que é a nossa academia. A todos um abraço do coração. Eu também vou de férias, desculpem-me, estou todo arrebentadinho porque assim que começo a fazer praia, a cena acontece, portanto é para me limitar naturalmente durante as férias, para não poder beber tanta água, enfim, não sei, talvez alguma desidratação. De qualquer modo, desejo a todos, quem for o caso, também umas boas férias. Daqui a uma semana cá estaremos para continuar o nosso fado, mais 3 semaninhas pelo menos. Alexandre, Obrigado. o nosso jantar não aconteceu, acontecerá. Claro Muito, que sim, quando muito voltar de férias. voltar de férias. Tá bem. Aí no intervalo em que não esteja a atender clientes, com certeza Combinado. vamos arranjar forma de ir ali fazer o brinde por este momento e para manifestar pessoalmente o agradecimento que tenho para consigo por este momento. Quem quiser seguir o Alexandre, já perceberam, Alexandre Cotrinho. Devem segui-lo nas redes sociais, porque é sempre importante irmos acompanhando quem tem sucesso e quem tem algo para nos acrescentar. Alexandre, obrigado, um E abraço. obrigado a todos por terem dispensado aqui esta horita e meia para virem assistir. E tudo bom para todos e bons negócios. Se precisarem, disponham sempre, está bem? E obrigado pelo convite, está bem, Dr. Vítor? Eu é que agradeço.